Vamos colocar aqui. Vamos iniciar nossa gravação. E eu queria dar as boas-vindas oficiais a todos e a todas que se dispuseram a participar do nosso evento aqui, o Futuro da Educação e do Trabalho. Primeiro, eu quero agradecer, porque eu sei que vocês todos e vocês todas têm muita opção de conteúdo para assistir nesse momento. E já que vocês escolheram estar conosco aqui, é muito gratificante contar e compartilhar com vocês nos próximos 90 minutos, ou algo próximo disso, contar das nossas experiências e trazer a vocês alguns objetivos para esse nosso encontro aqui. Quando eu divulguei o evento lá na plataforma, no LinkedIn, os objetivos que ficaram lá descritos foram os seguintes. Primeiro, tentar traduzir e interpretar o contexto atual, olhando para as tendências do que está acontecendo. Segundo, refletir e ressignificar alguns dos desafios que nós vamos enfrentar a partir de agora. E terceiro, quem sabe, humildemente, sugerir caminhos e alternativas que vocês podem adotar para aproveitar as incríveis oportunidades que estão surgindo, tá certo? E aí é muito bom a gente perceber, por exemplo, que nós tivemos mais de 1.500 interessados em participar desse evento. Eu sempre posto aqui a tela de divulgação da plataforma, foram mais de 1.500 interessados. Então, para fazer um rápido aquecimento e privilegiar quem está aqui já e quem se dispôs a participar conosco, eu queria que vocês me fizessem, se vocês tiverem essa condição, me façam um favor, coloquem lá no chat de onde vocês estão falando. É de São Paulo, é de fora do estado, é de alguma outra cidade? Quem puder colocar lá no chat, para eu ter uma noção de onde vocês estão falando, vai lá e escreve. Aqui, ó, tem aqui o professor Marcos é de São Paulo, Jean Franco, muito bem-vindo. Jean Franco falando aqui de São Paulo também, a Vanderly, Kellen, bem-vinda, Kellen, de Osasco, tem gente no Chile falando conosco, a Regina, gente em Betim, Tatuapé, ou seja, essa diversidade, inclusive geográfica, é uma coisa incrível. Nós estamos acolhendo aqui pessoas dos mais diversos pontos do estado, da cidade, inclusive do país. Só uma observação curiosa que eu vou deixar já como aviso para vocês, tá? A intenção dos nossos eventos é que eles sejam gratuitos, online e interativos, tá certo? Antes de começar esse evento aqui, eu recebi um alerta de segurança do Zoom, dizendo que eu postei um evento online e que o link do evento foi repostado em algum outro lugar, e que isso eventualmente abre a porta para alguém entrar e atrapalhar a reunião. Eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto vocês falavam, eu tive que banir um convidado que estava acionando o áudio, colocando uma musiquinha. Eu espero que não seja um robô, mas parecia. E isso tem muito a ver com o nosso assunto aqui hoje. Eu já estou avisando de antemão que o Zoom mandou uma notificação para mim, e olha que mundo diferente em que nós vivemos, que o meu evento, que o nosso evento em que nós estamos agora foi repostado online, e como ele é gratuito e não tem uma senha de entrada, eu é que admito os participantes aqui, eu vou ter que ficar alerta se ninguém vai entrar só para atrapalhar o nosso encontro aqui, tá certo? Para me apresentar muito rapidamente, eu me chamo Vitor Mirchavka Júnior, essa aqui é a tela inicial do meu blog, eu trabalho com educação, inovação e tecnologia, que são os assuntos pelos quais eu sou apaixonado. E nós temos aqui 3 convidados muito especiais, professores Maurício Andrade de Paula, Vitor Mirchavka e Renata Correia Nier. Eu vou pedir para cada um deles se apresentar rapidamente. Então, Maurício, primeiro, boa noite, muito bem-vindo. Se apresenta ao pessoal um pouquinho, fala um pouquinho da sua história. Vamos lá, Mau. Vamos lá, boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui com todo mundo, obrigado, Vitor, pelo convite. Meu nome é Maurício, eu sou pai do Lucas, sou marido da Ângela, atualmente eu estou diretor aqui na Capgemini. A Capgemini é uma das maiores consultorias e empresas aí na área de tecnologia do planeta, nós somos hoje aí aproximadamente 300 mil pessoas trabalhando, né, em função aí do desenvolvimento tecnológico do mundo. Minha especialidade aqui dentro da companhia, né, eu sou diretor aqui na América Latina para as áreas de bens de consumo, varejo e distribuição, que é onde eu efetivamente atuo, mas, claro, eu nunca deixei aqui a minha carreira acadêmica, né, a minha veia de professor, e mantenho, obviamente, vínculo Está fazendo barulho. Com algumas instituições de ensino. Tá? O objetivo, como o Vitor falou aqui hoje, é a gente
debater um pouco, né, conversar um pouco sobre essas muitas transformações que todos nós aqui estamos vivenciando, né, sejam elas por conta do desenvolvimento da tecnologia, sejam elas por conta da pandemia ou da própria mudança, né, que o mundo vive por conta de gerações, por conta do comportamento das pessoas, dos consumidores e assim por diante. Então, mais uma vez, aí, obrigado e bem-vindos. Professor Maurício, muito obrigado. Professora Renata, pode se apresentar, por favor? Sim, boa noite a todos. Primeiramente, Vitor, a família Mirchalka, muito grata pelo convite, e ainda mais num trio que nós sempre formamos na nossa velha FAAP. Eu acho que a gente relembra bons momentos e bons tempos aqui, com desenvolvimento de grandes conteúdos, desenvolvendo aqui grandes expertises. É muita gratidão. Eu sou classicamente, né, professor Maurício que está aqui, a nossa amizade permite, uma professorinha, né, que se desenvolveu ao longo de muitos anos. Obviamente, eu também, além de professora, também trabalhei, né, não só lecionei, só dei aula. Então, eu também tenho aí uma experiência muito focada na minha formação. Eu sou física e matemática como primeiras graduações, e mais tarde eu fiz pedagogia. E o meu lado racional me levou exatamente a atuar no mercado com uma parte que é muito forte para mim, que é essa configuração de análise de dados com inteligência. Então, no varejo, tive a oportunidade de usufruir um pouco deste lado racional e fazer um pouco deste trabalho, mas eu incorporei mesmo na minha carreira profissional a educação. Então, hoje eu trabalho com educação, eu sou professora pesquisadora na Universidade Mackenzie. Fala direito comigo, eu menina. atuo com um núcleo de energia muito fortemente, com projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de energias renováveis. Sou professora da engenharia. Também na FIA, hoje já há mais de 15 anos, com educação corporativa, onde eu faço um trabalho muito forte com grandes empresas, atuando hoje nessa grande mudança, né, que as empresas estão aí com essa revolução digital. Então, nessa revolução digital, como é que essas empresas se tornam instituições de capacitação e treinamento para suas forças de trabalho. Então, minha experiência, tenho aqui muito a contar para vocês. Muito bem-vinda, Renata, também. Muito bem-vindo, Maurício. Professor Vitor, você quer se apresentar agora ou mais tarde? Está no mudo, precisa abrir o microfone. Agora está ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Então, eu só vou falar uma coisa para deixar o Teles feliz e agradecer realmente a vinda da Renata e do Maurício, que durante os quase 50 anos que eu trabalhei na FAAP, me ajudaram muito em tudo que eu pretendi fazer, e algumas coisas a gente implantou, outras desapareceram, mas na época que nós estávamos lá, elas funcionaram. E por causa do Teles, eu queria dizer o seguinte: eu sou um jogador de basquete que tornou-se engenheiro para satisfazer a vontade dos meus pais, mas eu queria jogar na MacMed, e a MacMed não era, porque a MacPoly era um negócio que ia desaparecer. Então, eu entrei no Mackenzie. Para não dizer que eu era anti-escola do governo, na época que eu entrei no Mackenzie, havia a faculdade de física do outro lado da rua, na rua Maria Antônia. Eu entrei na física também. Só que a física era à noite, e os jogos eram à noite. E aí eu realmente percebi que não dava para fazer a física, fiz a engenharia, me formei em engenharia, mas como eu fui um aluno razoavelmente, vamos dizer, assíduo, houve duas coisas. Na época que eu estava me formando, o nosso presidente era o João Goulart, e ele resolveu fazer um beneplácito para quem não entrava nas faculdades. Isso foi em 63, 64. Ele dobrou as vagas de todas as escolas particulares. E aí os professores, na época, que só havia 3 escolas de engenharia famosas, a FEA, o Mackenzie e a Poli, quando é que tem que dar aula? Nas férias. Não, nas férias não vamos mudar. Eu comecei a dar aula para os engenheiros, com apoio, com suporte do professor titular, estando no 5º ano.
E aí, daí para frente, eu tenho meus 50 anos de docência, em todas as fases, professor simplesmente, administrador, e eu acho que foi uma época muito boa. Nós no dia 17, junto com o Hugo, vamos falar de talento. E quando a gente fala de talento, um dos paradigmas é falar sobre 10 mil horas de trabalho. Eu tive chance de fazer 10 mil horas de trabalho em várias áreas. Eu acho que isso me deu uma certa especialização que eu acho que consegui passar para muitos dos meus alunos, que até hoje eu encontro e eles batem nas minhas costas e eu fico com vergonha porque eu não sei quem é, mas se eles fazem isso, apesar de eu estar andando cada vez menos na rua, eu fico feliz porque eles têm uma boa lembrança dos tempos que eu fui professor. Eu vejo aqui, certamente, nos nossos participantes de hoje, muitos amigos, colegas, professores. Dou saudação aos nossos convidados e a esses colegas também que se dispuseram a participar do encontro conosco. O nosso programa está aqui projetado. Nós vamos ter 3 instantes, 4 talvez, de exposição de alguns conceitos. E a ideia é que nós consigamos, no final, fazer um debate com vocês, tá certo? Então, sem mais demoras, eu vou entrar no nosso conteúdo. Lembrando que, ao final, a nossa intenção é que nós possamos fazer uma troca de perguntas, de opiniões e de ideias, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, e muito rapidamente, das transformações ou não da educação e do trabalho. E aí eu escolhi, talvez, um dos autores mais pop nesse momento, embora o seu trabalho não seja tão simples de assimilar, mesmo ele tendo tentado simplificar, que é o historiador israelense Yuval Noah Harari. E o Yuval Noah Harari tem produzido, além de livros que são best-sellers, uma série de conteúdos em vídeo. Eu escolhi um conteúdo dele em que ele aborda numa palestra, no YouTube, numa entrevista, as 2 habilidades mais importantes ou as 2 competências mais importantes para o resto da sua vida. Nós estamos aqui discutindo o futuro da educação e do trabalho. E o Yuval, que é esse autor pop, best-seller, nessa fala ele aborda o que ele chama de as 2 competências mais importantes para o resto da sua vida. Qual que é a argumentação dele nessa fala? Ele começa dizendo que nós, seres humanos, podemos ser hackeados. Porque hoje em dia existem poder computacional e dados suficientes para que um sistema possa prever o que a gente vai querer comprar, possa prever se nós vamos ter um surto psicológico. E, para ser bem simplista aqui, vamos pensar no exemplo do seu telefone celular, que dizem as boas ou as más línguas, está constantemente monitorando o que você fala, porque você autorizou o telefone a fazer isso. Ele é uma máquina com um poder computacional incrível ou sensacional, e ele eventualmente vai postar anúncios para você associados ao que você falou. Ele está hackeando aquilo que talvez você queira comprar. Lembrando que nós temos, de novo, segundo o Yuval, dados e poder computacional suficientes. Ou ainda, o simples fato de você assistir alguns e não outros vídeos no TikTok acaba dando à plataforma da rede social, o próprio TikTok, informações suficientes para que ele mantenha a sua atenção lá por mais tempo, porque ele vai somente colocar vídeos que têm a ver com o seu interesse, mesmo sem você ter percebido ou refletido sobre isso. Então, o Yuval está falando desse avanço computacional, nós podemos ser hackeados, e ele então comenta, da perspectiva dessa abordagem, que talvez 2 sejam as habilidades mais importantes no futuro. São elas: inteligência emocional e equilíbrio mental, que são coisas talvez afeitas ou próprias somente do ser humano. É uma abordagem, vamos deixar claro, que está associada a pelo menos 2 frases. A primeira, as frases dele, tá? A nossa identidade é uma história que nós estamos constantemente editando. É uma história que a gente conta para nós mesmos e que nós estamos constantemente editando. E para puxar mais uma frase dele, ninguém realmente sabe como é que vai ser o mercado de trabalho em 2040. Nós estamos aqui falando de tendências, de futuro e etc., mas se alguém se arrisca a falar que sabe o que vai acontecer em 2040, segundo o Yuval, fundamentado no que ele chama de ondas da revolução tecnológica, da inteligência artificial, se alguém se arrisca a falar isso, a chance de errar é muito grande. Uma metáfora interessante que ele usa para definir o processo de educação é a seguinte: antigamente, nós passávamos por esse processo de educação para construir algo parecido com uma casa, de estrutura sólida,
resistente, com pilares, vigas, lajes, sejam eles de concreto ou metal, mas que ficaria estável por muito tempo. Essa era a metáfora ou analogia que o Yuval associava à educação antiga ou tradicional, talvez anacrônica, quem sabe. Hoje em dia, para ele, a educação tem que se associar muito mais, tem que parecer muito mais com uma tenda que às vezes você carrega nas costas, que você abre aonde você estiver para te dar abrigo durante a noite, aí você levanta no dia seguinte e carrega a tenda com você. Então tem uma distância enorme aqui entre a analogia inicial, a metáfora inicial, da casa com a sua estrutura muito sólida, e a analogia de hoje, que é a da tenda. Só um detalhe, pessoal, essa palestra que eu peguei dele no YouTube é de 2018, não tinha nem acontecido a pandemia ainda. E aí nós chegamos nessa grande revolução acelerada dos últimos 15 meses, onde a pandemia potencializou e acelerou a adoção tecnológica. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, eu só vou repetir o compartilhamento aqui, para que vocês possam escutar o som direitinho, tá certo? E eu vou extrair algumas mensagens desse vídeo. Vamos lá, então. Lembrando, se alguém não estiver vendo a tela, Maurício e Renata, me ajudem aí, mas eu imagino que vocês estejam vendo agora a imagem de um rapaz na frente de um lugar para lavar a mão, é isso? Vamos lá? Perfeito. Vai! Uau! Uau! Nossa! Ok. Pessoal, para que mostrar esse vídeo para vocês? E é claro que eu podia, nesse instante, escutar opiniões, mas vamos deixar o debate para o final. Primeiro, eu não sei se vocês conhecem esse rapaz que aparece no vídeo na segunda parte. Ele é um senegalês chamado Kaby Lame, não sei se é assim a pronúncia, que posta vídeos no TikTok, principalmente, e hoje ele tem lá, no TikTok, mais de 90 milhões de seguidores. Eu acabei de falar da adoção tecnológica, potencializada pela pandemia em termos de velocidade, e o vídeo mostra, a gente pode discutir pontos positivos e negativos, primeiro uma forma super tecnológica e sofisticada de limpar o telefone celular e talvez esterilizar o telefone com alguma onda ultravioleta ou alguma coisa assim, que é esse advento da adoção tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, o Kaby Lame mostra que isso pode ser muito mais simples, feito de uma forma tradicional. Qual será que vai ser o jeito certo? Será que vai ser o jeito tecnológico, que tem as suas vantagens, mas talvez que não permita acesso a boa parte das pessoas nesse momento? Ou será que vai ser esse jeito simples que o Kaby Lame está mostrando aí, brincando? E vocês veem ele aqui, inclusive, com uma camisa da seleção brasileira. Essa é uma discussão que remete, e esse é um conceito fundamental, remete à definição das chamadas competências essenciais. O futuro do trabalho e da educação gira muito em torno dessa discussão. O que são competências essenciais? Aquelas que um sistema, um supercomputador, um algoritmo, um robô, uma máquina programável ou não, uma inteligência artificial codificada num superservidor, são aquelas competências que um sistema não pode fazer melhor do que nós ainda. Não é bem lavar o telefone celular, são outras coisas. E essas outras coisas, eu projetei numa enquete no LinkedIn, perguntando para quem estava a fim de responder lá, com o seguinte enunciado: qual é a competência mais difícil de ser substituída por uma automação computacional? E eu escolhi 4 lá: criatividade, liderança, motivação e protagonismo. E na enquete do site do LinkedIn, criatividade ganhou. Eu não sei se vocês percebem onde eu quero chegar aqui, mas nós estamos discutindo o futuro e pensando nas coisas, condições ou competências que talvez nos permitam enfrentar esse futuro. O Yuval falou de 2, inteligência emocional e equilíbrio ou saúde mental. Eu mostro mais 4 aqui para vocês: criatividade, liderança, motivação e protagonismo, mas o fato é que nós precisamos estar em constante processo de reinvenção.
Essa frase aqui é muito legal, é de um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e que também acabou de denunciar a idade dele também, ele é mais do que cringe, ele é cringe ao quadrado, tá certo? Então esse aqui é o Bob Dylan, o compositor, Prêmio Nobel de Literatura, que falou assim: aquele que não está ocupado em nascer, está ocupado em morrendo. Nós vamos precisar nos ocupar em renascer o tempo inteiro. E só como curiosidade, eu acabei de lançar um podcast com o título Reinvente-se. O nosso processo de reinvenção vai ter que ser constante. Só para fechar a minha parte, passar o bastão para a professora Renata, naquela fala do Yuval, ao final dela, o entrevistador pergunta para ele: Yuval, você acha que os jovens deveriam fazer faculdade hoje em dia? E ele para responder e fica pensando e diz que a pergunta é muito difícil. Então, imagina você estar escutando um dos caras que é um dos autores mais importantes da atualidade, que é respeitado e escutado por muitas pessoas, e ele tendo dificuldade de responder se um jovem deveria fazer faculdade ou não hoje em dia. Então, esse nosso tema aqui ele é absolutamente crucial, em todos os níveis, para que nós tenhamos algum tipo de longevidade ou sobrevida no mercado, que nos garanta algum tipo de autorrealização, mas, para isso, nós vamos precisar desse processo de reinvenção cada vez com mais intensidade. Feita essa introdução, professora Renata, vou lhe passar com muita honra e satisfação o bastão para que você continue falando do que é ensinado e exigido pelo mercado de trabalho. Eu vou operando aqui o PowerPoint, tá bom? Vamos lá. Tá bom, muito obrigada, Vitinho. Primeiro que é uma honra falar depois de você, né? E até difícil, mas vou tentar, ok? Quero começar falando que desaprender para aprender, né? E aí com a minha fala, e agora mundo? Agora mundo, um mundo que eu começo, Vitor, com o meu slide, que eu trago uma pesquisa aqui da McKinsey, onde a gente mostra, né, nesse gráfico que está aí, de 2016 para 2030, que a gente tem algumas habilidades e competências comportamentais que prevêem o desenvolver de uma consciência tecnológica. E quando a gente fala dessa consciência tecnológica, é uma consciência, na verdade, de como o offline, por exemplo, potencializa tudo que a gente está fazendo hoje no online. Né? Essa é uma das grandes máximas que essa pesquisa da McKinsey coloca. É o desenvolvimento de uma consciência digital. Então, até então, a gente falava de uma transformação digital. Hoje somos digitais. A era não é de transformação, a era é digital. E dentro desta digitalização, a gente está num tocante, quando a gente fala, né, remetendo trabalho e educação, de uma educação que ela é acessível a todas, a todos. Então, a gente percebeu isso com a pandemia. Isso por meio da tecnologia. A gente está falando hoje que não existe mais, né, uma ex-escola, um ex-aluno, se configura um repensar, né, daquelas áreas, né, de alumni, como nós temos dentro das universidades, onde a gente vai lá e consagra o ex-aluno. A gente é aluno eternamente. Então, aqui tem muito de uma profundidade de trazer um conceito da estabilidade de algumas competências, né? Competências essas que exigem uma fluência de novas habilidades, e a gente tem uma crescente dessas habilidades aqui, demonstradas com a tecnologia, que fala muito, né? O Fórum Econômico Mundial e outros estudos, outras pesquisas apontam que a gente precisa ter uma flexibilidade cognitiva muito forte e uma aprendizagem ativa constante, né? Vitinho, se você puder passar para o próximo.
E dentro dessa aprendizagem constante, a gente está falando hoje que, mais do que nunca, né, nós estamos aprendendo em rede. Nós estamos aprendendo de uma forma, como aqui, né, o último gráfico que está nesse slide, que nós conseguimos criar uma comunidade onde a gente tem um autoconhecimento e a autoaprendizagem formada a várias mãos. A gente também, de novo, conseguiu com a pandemia, e isso se mostrou globalmente, e nós estávamos aqui no nosso esquenta inicial, realmente falando isso. Teu pai acabou de colocar, junto com o professor Marcos Teles, exatamente a questão, né, do EAD, algo que não é hoje, não é agora, e nós temos a gratuidade de encontrar isso, né, em grandes plataformas, e de uma forma pública, global. Então, eu não tenho mais o conteúdo ressignificado exatamente para um pequeno grupo, né, fazendo para pequenas performances, ou tendo que financiar exatamente para ter aquele conhecimento e aquele conteúdo. Então, isso explodiu, né? Isso veio de uma forma muito forte. E as empresas entenderam exatamente que as instituições, que elas, na verdade, não precisam muito mais das instituições de ensino para capacitar a sua força de trabalho. Algumas sim, algumas vão continuar querendo as instituições de ensino, obviamente, porque querem uma certificação, mas os seus colaboradores, os seus funcionários, perceberam que eles conseguem, pelo autoaprendizado e por esta capacitação em rede, com uma série de aplicativos e plataformas, como a gente tem o Primer do LinkedIn, que tem cursos ali disponíveis para todo mundo, né? Então, eu posso fazer uma assinatura na minha empresa com essas edutechs, como a gente fala hoje, essas startups de educação, e a gente pode ter conhecimento de todas as formas, né? Aprendizados e contextos de todos os lados, em todas as línguas, com tradução simultânea, com inteligência artificial, né? Então, a gente está exatamente, avançamos demais neste sentido, né? Então, a gente está vivendo aqui não é mais nenhuma adaptação dos novos modelos de trabalho. A gente começou a entender que o grande significado exatamente do estar pronto para um aprendizado, para um desenvolvimento, para um treinamento, de uma forma muito mais abrangente para alcançar um futuro. E aí, Vitor, eu vou junto na tua fala, que eu acho que é um futuro que é hoje, mas que precisa se ressignificar e se reorganizar, né? Ele tem se maximizado em algo uma palavra que eu nem sei se existe, mas o ressignificado de tudo isso no nível da trabalhabilidade. Eu acho que essa é a grande questão, né? Vitor, por favor. Então, nesse sentido, aonde a gente entende, né, que o fundamento, que o desenvolvimento hoje de produtos, eu vejo muito assim, de produtos, de serviços como a educação, ou de negócios como um todo, nessa era digital, eu trago esse gráfico para cá, né, onde a gente tem uma linha vermelha, uma curva vermelha que é linear, e uma amarela que é exponencial. Então, o que é esse linear versus exponencial, né? Eu acredito muito hoje que no linear a gente tem muito o pensamento local, o pensador local, né? O pensador linear. Isso vem muito no conceito, quando a gente olha para o mercado, de organizações, empresas, CNPJs, que ainda estão pensando que vão voltar ou estão tentando voltar para o dia 17 de março do ano passado, dia 16, quando tudo parou, né? Então, eles estão ainda nesta linearidade, né? Olha, essa linearidade significa você estar pensando
da mesma forma, tentando fazer diferente. E não, você tem que pensar de forma diferente. E quando a gente pensa de forma diferente, a gente vai para a exponencialidade. Essa exponencialidade é o que a gente traz, então, a tecnologia. É onde a gente traz o pensamento globalizado. É onde a gente enxerga exatamente que as profissões, né, da década de 20 não vai ser mais uma profissão da década de 30 ou da década de 40, ou como o professor Maurício daqui a pouco vai falar, sabe lá de que década, né? Quando a gente pensa, eu estava vendo aqui, vocês falaram aí das profissões exatamente, a gente vai falar disso, né? E eu fui falar, puxa, essa semana dia 29, semana passada, eu tive a oportunidade de fazer um curso, né, da minha área de energia lá com um pessoal todo da América Latina de energia eólica, e a gente esses me fizeram lembrar, quando nós fizemos aí a nossa reunião de briefing, de algumas profissões que a gente colocou ali. Então, a gente estava falando como é que eu vou pensar exatamente na gestão, né, de um posto de gasolina, se daqui a alguns anos a gente está falando exatamente que eu preciso, na verdade, gerir hidrogênio. Então, como é que vai ser o gestor, o dono, o profissional que está ali na ponta do posto de gasolina? Então, eu tenho que formar um gestor do posto de combustível de hidrogênio. O que essa pessoa vai fazer de diferente? É um profissional que tem que fazer a gestão do posto de combustível, incorporando as novas formas de energia e combustíveis, né? E a gente está falando de algo que está aí na porta, 2030, nós temos indústrias automobilísticas que não vão poder mais gerir carros, né, com motor a combustão, no mínimo híbrido, elétrico e daí para frente, tá certo? Nós estamos, então, recomendando que este profissional saiba muito de otimização de máquinas autônomas, né? Autônomas essas que, que entendam exatamente de energias alternativas, então, alguém que saiba, que desenvolva este conhecimento, tenha esta competência hard skill, né? E, ao mesmo tempo, tenha uma evolução das investigações científicas. Por outro lado, eu vou precisar de alguém, e aí olhando um pouco, né, para o negócio como é hoje, de um consultor. E aí eu fiquei pensando de um consultor, como a gente tem uma figura muito clássica, né, das consultorias até então, que era um profissional altamente gabaritado, especializado, que estava ali para quê? Para desenvolver ou descomplicar, né, algo que consideravelmente era muito complicado, né, e que a equipe vigente não conseguia desenvolver. Hoje a gente tem que falar de um consultor, penso eu, profissionalmente formado, um consultor de simplificações. Acho que Maurício vai tocar nesse assunto. Um consultor de simplificações é alguém que tenha cada vez mais imbuído que a maior complexidade dos negócios, dos mercados, dos clientes, das soluções de sucesso, elas primam pela simplicidade, pela simplificação. Então, eu não preciso ter um consultor de negócios, eu preciso ter um consultor de simplificação. É isso que eu preciso. Senão, eu não respondo para a primeira soft skills, para a primeira habilidade comportamental que todo mundo fala, que é a resolução de problemas criativos, que está lá, né, gerindo pensamento crítico. Né? Então, a gente precisa exatamente desse consultor que simplifica, e, ao mesmo tempo, as organizações
nesse contexto dessa exponencialidade, e aqui vai o que está escrito aqui, ou eu procuro oportunidades, e essas oportunidades estão em escolher bem, né, o como é que eu vou ser o profissional do futuro, e aí a educação é um autoaprendizado constante, né? Acho que o Mauricinho vai falar disso também, ou a gente cai exatamente num risco trágico. E quando a gente cai nessa linha, né, beirando a linearidade de entender que não tenho mais oportunidades de fazer coisas diferentes, aqui é um risco muito grande, né? E dentro desse risco grande, eu acho que uma das premissas que a gente tem visto na última década é que as empresas, as organizações e a educação também, apesar de todas as regrações que nós temos, principalmente aqui no Brasil, com o Ministério da Educação, a gente tem que viver algo que se chama o desorganizador corporativo. Eu acho que se a gente quiser, Vitor, na sua pesquisa, você me fez pensar muito isso, quando a gente viu esse resultado da criatividade, né? Então, esse desorganizador significa revisitar exatamente dentro da organização a quebra de uma série de hierarquias, como a gente fala muito, através de um pensamento de constante propagação e mudança, um pensamento diferenciado, né? Um pensamento que faça fusão com outras possibilidades. Vitinho, se você puder mudar. E aí, quando eu falo de outras possibilidades, e dentro deste cenário aqui, exatamente das competências, né, e das habilidades comportamentais que eu trago neste slide, eu acho que a grande mensagem aqui é que as empresas, e eu percebo muito isso hoje, atuando à frente da educação executiva e trazendo uma preocupação para cá de que desde que a economia, essa nova economia digital orientada a uma inovação, que é uma exigência constante dentro das organizações, dentro dos trabalhadores, que hoje são exatamente digitais, é que a gente tem que ter, a gente precisa, na verdade, desenvolver soft skills, e isso é algo que a gente não aprende assim tão fácil. Soft skills é algo que vem de dentro para fora, é a sua essência como ser humano, é a sua essência como condução, é o que realmente você adota como preceitos ao longo da sua vida, como é que você melhora constantemente essas suas competências. Então, aqui eu trago uma reflexão de que a gente tem todas esse elenco, né, de habilidades e competências do Fórum Econômico Mundial, umas crescem, outras decrescem ao longo do tempo aqui, mas o que mais a gente precisa procurar é a inovação e o aprendizado constante. Então, essa é uma das dicas aqui, né, das linhas que a gente busca bastante. E a gente percebe que, ao desenvolver essas competências demandadas para as próximas décadas, como esses relatórios costumam trazer, é que todo mundo tem que se adaptar a esse novo modelo. E uma coisa muito interessante é que as empresas têm procurado as instituições de educação para algo muito simples, algo muito, como eu falo, a gente está voltando para trás para aprender ou para voltar a ensinar, porém, comunicação. Então, fala assim, nossa, Renata, que cursos, quais são os temas que mais procuram, que as empresas mais hoje estão procurando para treinar, né, aprimorar
os seus colaboradores. Comunicação. Ah, é comunicação eficaz? Não. É a comunicação simples, falada, escrita, a expressão corporal ao se comunicar. Ah, é um curso de oratória? Não, não é isso. Como é que eu me comunico hoje num ambiente digital? Como é que eu transmito, como o professor Marcos Teles estava falando aqui com o professor Vitor no início, na nossa introdução, aqui no nosso bate-papo informal, como é que eu transmito os meus sentimentos, a minha transpiração, como é que ela atravessa essa luz de Nárnia que está aqui? Eu falo que quando a gente está nessa plataforma, a gente entra nessa luzinha verde, que é a luz de Nárnia, né? E lá do outro lado, a gente tem uma série de outras manifestações. Então, Vitinho, por favor. Então, aqui, na verdade, neste contexto, a gente tem que entender, não a digitalização, e aí pode ser para a educação e pode ser para qualquer setor, né? Qualquer área de negócio, enfim, o que for. A digitalização é algo interessante, é algo que veio para ficar, né? Então, a gente tem oportunidades épicas quando a gente fala exatamente dessa digitalização. Então, esse gráfico que trabalha os 6Ds do crescimento exponencial, ele traz essas possibilidades, ou seja, todo negócio hoje nasce digital. Se a gente olhar para a educação, a gente pegou esse 1 ano e meio e a gente está desenvolvendo aqui com alunos, com cursos. Ah, se eu não consigo ter uma biblioteca digital à disposição, a gente vai desenvolver, o professor Vitor estava falando, um e-book, né? Então, ele teve lá o primeiro... como é que chama, Vitinho, o que o seu pai comprou? O primeiro, o professor Vitor está aí? Para ler lá Kindle. os livros? Kindle. Kindle. Teve o primeiro Kindle. Então, hoje a gente está se especializando, né, em e-books, né? E-books aqui diferenciados, que têm interação, né, Mauricinho, até com inteligência artificial e tantas essas coisas. A gente tem a Siri, a Alexa, o Watson, a gente tem todo mundo conversando com a gente aqui o tempo todo. Se eu estou falando de um filme, então quando? Hoje a gente tem o stream. Então, a gente está aqui vivenciando isso, trechos de streaming que a gente pode trazer e incorporar. Foto, imagem, hoje é tudo digital. Quantos aqui, né, deixaram e deixam as suas máquinas fotográficas guardadas em casa e todo mundo só usa isto aqui, exatamente isso aqui. Eu trabalho com isso, né? Então, a gente está falando que nós temos os bancos hoje, as entidades financeiras, são aplicativos, né? Então, passando por essa curva e usufruindo desses 6Ds, acho que a grande mensagem aqui é: a gente não vai ter mais, e aí voltando para a educação, o mesmo ensino-aprendizagem como nós tínhamos no presencial. Ah, faz falta o presencial? Eu acho que faz. Mas eu acho que a gente tem um legado aqui com o aprendizado nessa pandemia, e me desculpe quem ainda acha que o presencial tem 100% da efetividade, talvez sim, mas eu acho que nós percebemos que existem, a partir das metodologias, muitas metodologias ativas bem utilizadas, com profissionais, né, que conseguem exatamente corroborar, a gente tem possibilidades diferenciadíssimas, né, de trazer muitos benefícios com uma educação seja híbrida, com uma educação à distância, com uma educação semipresencial, 100% digital, cada um tem um nome bonito, né, que as coisas aí, a partir daí, se confundem um pouco. Mas, Maurício, passando a bola para você, eu acho que no final de tudo isso,
o mais importante nesse contexto que nós estamos é causar impacto. Causar impacto é ter propósito, é olhar a próxima curva, ou seja, imagine que eu tenho que me desenvolver a partir de uma fazenda de gelo, então eu tenho que vender gelo, eu tenho que me questionar o tempo todo, então este questionamento significa você estar constantemente pensando de forma global e com tecnologia, não dá mais para voltar atrás. Ao mesmo tempo, fazer com as pessoas e não fazer pelas pessoas. É fazer com as pessoas e, ao mesmo tempo, estar aberto, porque o mundo mudou, gênero não há e nós temos que ser diversos. Renata, muito obrigado. Eu vou só interromper antes do Maurício falar, para lembrar para vocês que vocês podem colocar perguntas para os palestrantes e convidados no chat, tá bom? Então, vou já passar o bastão automaticamente ao professor Maurício, cujo tema aqui é como são as dinâmicas nos meios acadêmicos e corporativos. Maurício, é com você, vamos lá. Muito bom. Então, professora Renata, aproveitando aqui antes de você ir embora, a sua percepção, então, é de que há um desencontro entre o que é ensinado, digamos assim, e o que é exigido hoje, certo? A gente ainda vive aí um certo desencontro. Com certeza. Muito bom. Maurício. Muito bom. E aí, quando a gente vem para a minha parte aqui, né, se o que está ali um pouco desencontrado, o como talvez esteja mais ainda, né? E aí eu já começo aqui com uma primeira reflexão para todos e todas, que é justamente assim, né? Será que essas dinâmicas são iguais? Não são? E aí você olha para esse negócio, e eu adoro quando eu entro em sala de aula, né? E os alunos me perguntam, professor, o senhor trabalha ou só dá aula? Né? E aí já fica muito clara a desconexão entre as coisas, ou a preocupação de desconexão entre as coisas pelos próprios alunos, né? Que estão ali preocupados em saber se eu vou trazer algo que realmente está linkado à realidade, e tem um fundo de verdade, etc., ou se eu vou trazer para eles apenas coisas teóricas, né, que absolutamente eles poderiam comprar, ler um livro, né, e ter exatamente aquela mesma informação, aquela mesma história, aquela mesma experiência que está lá no livro, né, o que está lá no case, o que está lá. Então, o que eu posso agregar a mais? E como é que eu começo, então, a conectar essa cadeia de valor? E aí faz sentido a gente pensar nessa cadeia, né? Porque qual que é a premissa de toda essa discussão? Que existe uma demanda na ponta, então o mundo demanda coisas, demanda como é que a gente vai resolver o problema do aquecimento global, como é que a gente vai curar o câncer, como é que a gente vai produzir alimento para todo mundo, como é que a gente vai resolver uma série de coisas, e essa demanda gera, então, a produção de mentes brilhantes. Né? Olha que coisa interessante. Aí a gente está falando de uma cadeia de valor. Então, quando a gente pensa nisso num aspecto fabril, né? As pessoas querem comer batata frita, então eu vou plantar batata, colher batata, processar a batata, fritar a batata e entregar lá, certo? Processo McDonald's, né? Só que quando a gente pensa nisso, a batata, quando ela chega aqui no final do processo, ela chega pronta, ela não vai ser mais modificada. Ela vai ser consumida desse jeito e eu vou ficar consumindo batata aqui o tempo todo, né? A questão é o que acontece se o público começar a mudar de opinião mais rápido, ou se essa demanda começar a mudar, né? Como é que eu vou transformar essa batata aqui que já está pronta no final da linha, né? Eu volto ela, reprocesso e consigo construir lá um omelete de batata e fazer alguma coisa diferente, ou transformar isso em alguma outra coisa que nem seja batata, né? E é o que a gente está vivendo um pouco nesse mundo. Então, se a gente tem hoje um processo que conecta a educação e trabalho desse jeito, né, nessa cadeia de valor aqui, que se parece com uma cadeia de valor fabril, né, muito, muito, muito clássica, em que entram coisas aqui, elas sofrem processamento e são entregues lá no final. E antigamente talvez isso fosse verdade, né? A gente tinha, me formei em engenheiro, que é o meu caso, né? E eu vou ser engenheiro a vida inteira e vou atuar só com engenharia a vida toda, seria excelente, né? Eu me formei, estou aqui pronto, não preciso me preocupar mais com nada. Mas a gente sabe que não é assim, né? A mutabilidade do mundo, ela é cada vez maior. Pode colocar para mim, Vitor, os 5 post-its aí na tela? E aí vem aqui, né, numa dinâmica aí meio de design thinking aqui, de brainstorming, né? E a gente começa a colocar post-its na tela, a gente começa a pensar, né? Como é que ficam os conhecimentos técnicos?
Porque isso muda o tempo todo, a demanda por novos conhecimentos técnicos, a ciência está aí o tempo todo derrubando, né, hipóteses e teses anteriormente válidas, e a gente tem novas questões se apresentando o tempo todo, né? Questões, por exemplo, que são um desafio, né? O trabalho em grupo versus a colaboração. Será que o que a escola me ensinou, e ela chamava ali de trabalho em grupo, né? Será que isso funciona quando eu venho para as empresas, para as organizações hoje em dia, que querem trabalhar em modelos ágeis, e mais uma série de parafernálias que a gente tem hoje aqui, como o Zoom, né? Em que se cria ambientes colaborativos digitais de trabalho, etc. Será que eu fui preparado na escola e estou sendo preparado na escola para lidar com isso quando eu vou chegar lá no meu ambiente de trabalho, né? Questão de... Diga, Rê. O que mais eu ouço hoje das empresas, e isso agora de um ano para cá, e você está falando uma coisa muito pontual, não é mais trabalho em grupo, não é mais trabalho em equipe, é conexão. Né? Não é criar, todo mundo está voltando, me faz uma trilha, assim. Não, trilha, você pode escolher o caminho que você quer. Né? Exatamente. Perdão, trilha, você escolhe por onde você quer passar e como você quer passar. Quando, exatamente. Né? E não é caminho. Me dá um caminho. Não. É caótico, né? É uma rede neural, é caótico, né? Não é tão organizado. Então a gente vive aqui uma questão, e aí é interessante começar a pensar em como essas coisas podem ou vão se conectar, né? E elas precisam se conectar em algum momento, porque senão o que acaba acontecendo é esse movimento que a gente vê hoje, né? De ao final da linha, todo mundo... e aí as companhias estão virando universidades, né, não à toa, mas não necessariamente porque elas precisam fazer reskilling, upskilling aqui dos seus funcionários, também isso, né, mas também existe o fato de todo o processo de onboarding, né, de treinamento inicial, que as pessoas precisam de coisas básicas, como a Renata estava comentando, né, precisam aprender a se comunicar, precisam aprender a usar certos sistemas, precisam aprender ética, etiqueta, né, comportamentos e uma série de coisas que elas chegam sem saber, né? E que aí agora é função das universidades corporativas, por exemplo, ensinar, né, e treinar para garantir que essas pessoas tenham sucesso nas suas jornadas aí empresariais. Pode ir para o próximo, por favor, Vitor. E aí, a pergunta aqui, né, que eu já fiz, será que a gente está preparado para o mundo, né? E não é um mundo, são admiráveis mundos novos que a gente vê o tempo todo, isso é cada vez mais plural, né, como a Renata bem colocou. E aí você imagina, né, que eu estou na escola, lá no primeiro quadradinho, e aí o mundo é de flores, bacana, né, super legal. Se eu vou mal, né, e não estou dizendo que a prática pedagógica aqui está errada, mas se eu vou mal, eu posso recuperar, eu tenho segunda, terceira, quarta, quinta chance, né? A gente vai dar um jeito, o importante é você obter sucesso nesse negócio, e estou super de acordo com tudo isso, acho que faz parte do nosso processo aqui de ensino-aprendizagem, né? Mas quando a gente chega lá no final da linha, né, a gente se depara com a terceira imagem, né? E aí não tem segunda chance. Porque se você der bobeira, o leão pega e você, né, vai embora, né? Você perde o seu emprego se você não fizer o que você precisa fazer, se você não tomar a decisão adequada ou correta, né? Então, a gente tem desafios e tem coisas aqui também relacionadas à pressão, basta pegar aí o que acabou de acontecer nas Olimpíadas com a Biles lá nos Estados Unidos, né? Será que eu estou preparado para essa pressão, né, deste mundo real, desse mundo de alta performance, etc. Será que alguém aqui no início da linha está me ajudando a entender sobre isso, né, a perceber essas coisas, a trabalhar essas coisas? E aí muito ligado ao que a Renata acabou de falar de soft skills, né, das questões aí todas psicológicas e comportamentais. E no meio tem uma imagem que está cortada ali propositadamente, né, que a gente não sabe se aquilo é um aperto de mão, né, um toque, uma queda de braço, uma coisa puxando a outra, né? É difícil de identificar, mas essa guerra, essa luta por essa falta de conexão hoje entre todas essas partes que compõem a educação e o mercado de trabalho. Pode ir para frente, Vitor, acho que tem 5 post-its aí também, né? E aí tem as mesmas discussões, né? O começo delas, e você aí pode, na sua casa, no seu trabalho, colar mais quantos post-its você quiser, né? E aí tem essa questão das universidades, que eu falei, dos métodos, dos cursos, e tem um ponto ali embaixo, né, que é essa questão do diploma e do conhecimento aplicado. Então, uma das grandes transformações que a gente começa a observar hoje é que as empresas deixaram ou estão deixando de exigir diploma.
e estão considerando que se a pessoa tiver aquela competência técnica ou aquela competência comportamental para executar o trabalho, aquilo é suficiente para que ela, obviamente, entre no mercado e né, atue ali até um certo grau, né, até um certo patamar dentro da empresa, isso já começa a ser aceito, né? As empresas começam a aceitar isso. E aí a gente começa a se questionar, bom, e como fica, então, todo esse processo formal de educação? Ele continua sendo necessário? Ele precisa ser feito desse jeito, né? Será que eu posso começar, então, a mudar tempos, a mudar formas, e não precisar fazer as coisas como elas são hoje, totalmente serializadas, né? Eu posso abrir, quebrar isso, ter um primeiro momento, um segundo momento, um terceiro momento, e fazer com que essas dinâmicas aconteçam de uma forma diferente. E aí a gente começa a refletir e fazer perguntas. Diga, Rê. O que você está falando tem todo sentido, por exemplo, em tecnologia, o que a gente está vendo de bootcamps, que a moçada que se inscreve, não tem graduação, eles vão ao curso, vão, né, sendo desafiados, passando por cursos e se aplicando, aprendendo. Hackathons. Com cursos de hackathon. Tecnologia contratam. E num hackathon, por exemplo, né, você falou da questão de tecnologia, mas não é só tecnologia, né? Garotos aí, garotas que escrevem muito bem, né, que são muito criativos, etc., fazem parte dessas esquadras, né, dessas squads, esquadrões, grupos, não importa o nome que a gente queira dar aqui, mas essas equipes multidisciplinares, elas trazem, sim, um conhecimento técnico sobre tecnologia propriamente dito, mas outros conhecimentos técnicos também são muito importantes, né, hiper importantes, né, inclusive alguns soft skills, né, para manter ali a turma motivada, de pé, quer dizer, né, um processo de hackathon, não sei quantos aqui já participaram de alguma coisa parecida, mas não é algo simples, não é algo fácil, né, é uma maratona mesmo, são horas e horas ali trabalhando, todo mundo meio sem dormir, dormindo pouco, com pouco tempo para produzir ali um protótipo e tal. É interessante como experiência e tal. Acho que, né, entrega o que se propõe e traz para nós aqui uma reflexão interessante de como as coisas são feitas, né, como elas eram feitas no passado e como elas estão passando a ser feitas agora, né? E aí, quando a gente vai em frente aqui, e aí a gente começa a pensar, então, nesse mundo, né? A única coisa que a gente sabe, e eu concordo com o Yuval lá que o Vitor Júnior comentou, né? Realmente tentar acertar alguma coisa ou adivinhar é difícil. Então, a gente hoje lida basicamente com incertezas. E aí você pode escolher o mundo VUCA, o mundo Bunny, as questões do mercado financeiro aí de FOMO e de FUD, né? Fear of Missing Out, ou Fear, Uncertainty e Doubt. E eu completei ali, né, aqui o meu momento Humberto Massareto, já deixando aqui a menção honrosa, né? Eu completei ali o FUD e criei o FOMO Fudido, né? FOMO fudido, tamo fudido, vamos ser fudidos sempre, segue a vida, que é justamente essa questão do integrado, do digital, né, do outstanding, de juntar isso tudo que está acontecendo a esse contexto de incerteza, né? E, óbvio, não adianta, e pode ir para frente, Vitor, por favor, não adianta choramingar, né? E falar que, não vou fazer nada. A gente precisa fazer alguma coisa. Pesquisas, eu peguei uma aqui da Capgemini, do nosso centro de pesquisa, que mostra justamente isso, né? Qual que é o medo que as pessoas têm, já que a gente está falando dessa incerteza e desse medo, quais são os medos que as pessoas têm hoje em dia, né, com relação a todas essas mudanças? E vocês estão vendo aí na pesquisa, então tem medo de que o trabalho remoto, esse novo jeito, né, que a gente está criando, cria aí jornadas de trabalho muito malucas, né? Tem medo de questões de networking, será que eu vou conseguir conhecer gente? Será que eu vou conseguir criar conexões e relações com as pessoas, né? Tem medo de que a função dela, o cargo dela desapareça, o professor Vitor no início, no nosso aquecimento, falava lá dos robôs e tal, então tem uma série de medos, né? Lidar com esses medos, lidar com essa incerteza é função das entidades de educação e das empresas, né? De novo, essa conexão. Pode seguir, Vitor, por favor? E aí eu vou pegar aqui uma frase do Gandhi, né, que obviamente a gente não sabe os resultados que virão, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que trazer essa discussão para cima da mesa e tem que começar a experimentar, né? A gente precisa prototipar coisas na área de educação, principalmente, experimentá-las rápido, ver que processo, que produto, que resultado elas geram e começar a aprender com isso, aprender mais rápido, né, para realmente criar, fazer com que essa transformação aconteça a contento. Pode seguir, Vitor, por favor? E aí, pegando um outro estudo aqui nosso da CAP, né, que se chama aí Conversations for Tomorrow,
que é uma série de estudos. O primeiro foi sobre sustentabilidade, o segundo agora fala sobre o futuro do trabalho, começou agora, né? Começa agora. E eu peguei um ponto, e quem quiser acesso a esses estudos, eu estou deixando aqui os endereços, estou deixando os QR Codes, basta apontar aí o seu celular e você tem acesso aos relatórios completos. Se alguém tiver alguma dificuldade, me chama aqui no chat e eu ajudo, tá? Eu peguei um ponto desse relatório, que é do professor Peter Capelli, né, que fala, ele traz, né, dentro da fala dele aqui no relatório, um conceito interessante sobre trabalhadores fluidos, né? Então veja que o tempo ele é cada vez mais fluido, as coisas são mais fluidas, e ele está trazendo esse contexto de fluidez, né, que o trabalhador tem que ser fluido. Pode ir em frente, Vitor, por favor. E aí quando a gente olha porque seria um trabalhador do futuro, um trabalhador fluido, eu encontrei isso aqui na internet, né, nas redes sociais. Então tá aí, muito prazer, eu sou você amanhã ou hoje mesmo, né? Então, olhos vermelhos, pernas inchadas, corcunda. Por quê? Porque passa muitas horas na frente do computador, da tela, né? E agora a gente tem sofrido uma série de coisas por conta desse novo formato. E aí as pessoas me perguntam, Maurício, isso é o futuro? Não, isso não é o futuro, isso é a transição para o futuro, né? O futuro é construído dinamicamente, a gente está aqui passando ou sofrendo, né, ou se divertindo com toda essa transformação. Então, nós estamos no meio da transformação e estamos vivendo esse negócio aqui de uma maneira bastante dinâmica. E aí, esses trabalhadores fluidos precisam formar uma força de trabalho fluida, né? E aí está aí o que é formar dessa força de trabalho, né, na visão do relatório. E aí vocês veem os personagens, né, entre freelancers, entre gig workers, entre comunidades, né, ou multidões que são pagas aí para trabalhar e para fazer pequenas atividades em conjunto, os moonlighters, né, que não dormem, follow the sun, né, fica trabalhando ali em um monte de empregos diferentes, de repente para um monte de países diferentes, né, e a gente tem toda uma discussão, e aí imagina trazer isso para a nossa realidade política, né, entre o que é um emprego formal permanente e um emprego fluido, né, e o que é necessário a gente mudar na legislação e rever para poder criar essa realidade, poder fazer com que essa realidade seja, de fato, implementada, né? E quando a gente olha para frente, né, e a gente começa a pensar nas profissões do futuro ou o futuro das profissões, o que vem por aí? Ah, eu queria muito ser atendente. Não sei se vai dar, né? Talvez você possa ser um treinador de atendimento, né? De robô de atendimento, que é diferente, né? Então, algumas funções que a gente conhece hoje certamente vão desaparecer e outras vão surgir, né? Isso é um cenário... Você pode ser um agente de memes, por exemplo. Pois é, tá ali, né? Eu posso ser um especialista em morte digital, né? Exato. Comentamos isso no nosso warm-up aí, no nosso dry run, né? Exato. Em que a gente tem colegas aí, né, em comum que já vieram a falecer e a gente continua recebendo das redes sociais notificações, lembranças, né? Ou a notificação de aniversário, de aniversário de conexão e assim por diante, e as pessoas não estão mais aqui, né? Mas as redes sociais, o eu digital dessas pessoas, de alguma maneira, continua ali ativo, né? Então, como é que a gente vai gerenciar essa novidade, né? Essas mudanças? E isso é uma constante. E aí eu peguei aqui, também está no QR Code aí para quem quiser, um artigo, né? Isso nasceu numa ideia, virou um artigo depois que eu e Vitor Júnior escrevemos em 2008, né, para a HSM, e depois aplicamos isso aí na graduação, aplicamos isso no ensino médio, etc., que a gente carinhosamente chamava de surfista de tsunami. Então vejam que o mundo, e aí pegando carona em como o Vitor começou esse negócio, em alguns pontos não tem transformação nenhuma. A mudança continua acontecendo, e desde 2008 a gente já previa isso, ali com alguns nomes próprios daquela época, né, e com a velocidade que a gente ali entendia que as coisas fossem acontecer, mas ela efetivamente continua acontecendo. Então, se o nosso surfista de tsunami lá atrás tinha que ser um blogueiro, não sei das quantas, lá com N funções emocionais e tal, hoje provavelmente ele vai ser um digital influencer, né? E que tem lá uma série de características e competências reunidas muito diferentes daquelas que são ensinadas na escola ou no curso A, B ou C. Né? Então, agora começam a surgir, sei lá, cursos ou faculdades para digital influencer. Até então, eles se formaram sozinhos, né? Não tinha escola para formar esse tipo de pessoa, esse tipo de profissão. Pode seguir, Vitor, por favor. E quando a gente vai para o LinkedIn, isso fica mais legal, né? Porque o LinkedIn hoje é a materialização da exigência das companhias. E aí vocês veem um exemplo que eu tirei do feed de um ex-aluno meu, Alex, né? Em que ele colocava, e o post é dele aqui, né? Justamente ali uma empresa pedindo por um profissional júnior,
né? E aí você vê a quantidade de coisas que são exigidas de um profissional júnior, né? E aí, óbvio, ele faz ali a brincadeira, né? Só precisa desejável Prêmio Nobel da Paz, né? Se você tiver também ajuda aí no seu processo de contratação. É muito louco, né? Então a gente fala e faz uma série de coisas e pede, e em alguns momentos as empresas abrem mão de certas coisas, mas ao mesmo tempo o nível de exigência aumenta consideravelmente, né? O que eu preciso. E aí, se eu me coloco aqui do lado da escola, né? Como é que eu olho isso e preparo o meu aluno para isso, né? Para cumprir todos esses requisitos e poder, por exemplo, ingressar nessa corporação. Né? Eu, Renato e Vitor, tivemos a chance no passado de sermos aí do corpo de liderança de uma escola de tecnologia dentro da FAP. Né? Éramos eu e Renata coordenadores, o professor Vitor diretor, e a gente acertou e errou em um monte de coisas, né? A Renata vai se lembrar bem disso, né? De várias decisões que nós tomamos ao longo do curso, seja para o reconhecimento, ou seja depois, né? Para manter a oxigenação do curso, de trazer novas tecnologias, de criar salas patrocinadas, de fazer uma série de movimentos, e alguns nós fomos super felizes e outros super infelizes, porque as coisas mudam, né? E a gente não sabe para onde esse negócio vai, mas qual era a nossa preocupação genuína? Era justamente em olhar para esse tipo de coisa, né? Entender o que estava sendo pedido lá no final da linha e adaptar o nosso curso, os nossos alunos, né, prepará-los para que eles pudessem chegar aqui e, né, dar de frente com um anúncio como esse e se sair muito bem, né? Checar lá e responder que tudo aquilo que está sendo pedido e exigido, eles têm capacidade e são capazes de entregar. Pode seguir, Vitor, por favor. E aí, quando a gente olha o que está acontecendo agora, né, e eu trouxe aqui uma tela da NRF, né, o maior evento de varejo do mundo, que esse ano foi impactado pela pandemia, pela primeira vez em cento e muitos anos que ele já acontece, ele foi totalmente digital. Você vê aí nas falas de nesse caso, duas mulheres aí que são presidentes de grandes empresas, né, da PepsiCo e da Sonic Drive-In. Veja qual que é a percepção, qual que é a visão e a exigência dos CEOs, das presidentes e dos presidentes das empresas, né? Líderes devem ser eternos estudantes e as empresas e os colaboradores devem aprender em tempo real. Então, além de eu estar estudando o tempo todo, eu preciso ser esse lifelong learner em tempo real. Eu tenho que estar o tempo todo aprendendo o tempo todo, ensinando de certa maneira, né? Porque como a Renata falou, dentro dos times a gente não faz sozinho, né? As coisas acontecem numa conexão e você está aprendendo e ensinando o tempo todo, o que também é algo muito diferente daquilo que a gente, né, tem hoje disponível aí quando a gente pensa na nossa cadeia produtiva. Pode seguir, Vitor, por favor? E aí, né, trazendo aqui talvez a única coisa positiva que eu vejo desse momento de pandemia e de Covid, toda essa maluquice que a gente está vivendo, né, e certamente as pessoas aqui que nos escutam, muitos podem ter tido, né, a doença, muitos podem ter perdido familiares, amigos, etc., por conta desse processo da pandemia, e a única coisa boa que eu consigo ver é que ela veio realmente como uma bola dessas de demolição e arrebentou com um monte de paradigmas. Então, todas aquelas verdades de muitos catedráticos que eu conheci ao longo da minha vida foram para o beleléu, né? Graças a Deus. Então, o momento agora, e o professor Marcos Telles no começo também falava um pouco sobre isso, né? É o momento de experimentar, é o momento de tentar, é o momento de ajustar parafusos aí, né? E realmente deixar as coisas como elas já deveriam estar. Né, a escola, talvez, assim como no meu caso aqui, sempre que eu falo a varejistas, né, empresas de bens de consumo, etc., eu falo, não são empresas ou não são indústrias early adopters, né, elas não adotam esse tipo de coisa muito rápido, elas esperam, veem o que vai acontecer com o mundo e depois elas se posicionam. A escola talvez ficasse ainda mais para trás, né, ela estava esperando o mundo virar de cabeça para baixo para daí efetivamente acontecer alguma coisa. Então, essa burdoada, ela não foi de todo mal, porque ela traz, né, uma série de experimentos e uma série aqui de aprendizados que certamente serão úteis daqui por diante, dentro do que se chamou aí durante muito tempo de novo normal, né? E assim por diante. E a escola, né? E se a gente quer essa escola, a Renata trouxe aqui, eu estou trazendo num formato um pouquinho diferente, a questão das capacidades que ela trouxe ali do Fórum Econômico Mundial, né? O que a gente tem que fazer é realmente transportar isso para dentro dessa jornada, né? E as crianças aqui representadas no meu slide, e aí a gente volta lá no início da formação, né, das pessoas, é entender o que a gente quer em cada etapa.
Então, no começo, o que eu quero? Eu quero abrir a cabeça, eu quero que experimente, eu quero que entenda quais são as muitas possibilidades e complexidades do mundo, legal. E depois eu começo um processo aí sim mais de especialização e tal, pode ser, né? Então, existem aí uma série de oportunidades da gente rever os modelos e de entender como é que a gente vai fazer para que esses seres humaninhos aqui que estão no começo da linha de produção, de fato, cheguem verdadeiramente mais preparados ao final desse processo, se é que esse processo acaba, né? Porque a gente também parte de um modelo de início, meio e fim, mas talvez hoje a gente esteja falando de um modelo contínuo que ele tem começo, mas ele não necessariamente tem meio e tem fim, né? E é meio maluco pensar assim, mas a gente talvez tenha que se desafiar nessa direção. Pode ir em frente, Vitor, por favor? E aí, para a gente começar a chegar ao fim, né? Eu peguei aqui como exemplo, né, as ondas de inovação, muito do que o Schumpeter ensina, né, quando a gente está estudando as questões de inovação, e muito baseado aqui nas questões de tecnologia, né, que é o meu métier. E quando a gente olha as ondas de inovação, o que a gente nota, né, de cara? A gente nota que as coisas acontecem de forma mais rápida. Então, o tempo que cada onda tem ali o seu vigor e o seu ápice, isso vem diminuindo, isso vem se encurtando. Então, o mundo vem mudando e as coisas vêm mudando a velocidades cada vez maiores. E aí, óbvio, né, é possível adivinhar, não adivinhar, a gente tem que se mexer, né? Eu preciso dar alguma direção para as coisas. E aí, talvez, usar aqui as questões de tecnologia como pista, né, para a gente tentar entender qual será o próximo movimento, talvez seja, e na minha opinião uma boa forma de tentar entender para onde o mundo vai. E nesse caso aqui, nesse slide, qual que é a brincadeira e qual que é a dinâmica que você vai fazer aí na sua casa, né? Você vai pegar essas coisas que eu coloquei aqui do lado esquerdo, a indústria que você atua, de educação, de varejo, de telecom, de banco, não importa, né? E vai colocar onde é que está a sua indústria. Ela já está na sexta onda, ela está na quinta, na quarta, na terceira, né? E o seu mercado em que você compete, está onde? Eu estou à frente ou estou atrás dos meus competidores, né? E as escolas? Aonde você colocaria as escolas nesse gráfico? Elas estão lá mais no final, elas estão bem aqui no começo, no meio, né? Aonde estão os métodos e os conteúdos acadêmicos? Porque às vezes não é culpa da escola, é culpa do método, é culpa do material, da forma como eu faço isso, né? Ou dos próprios métodos aqui, exigências corporativas. Então, como é que eu posiciono isso? Esse é um exercício interessante, porque na hora que você começa a pensar desse jeito e a posicionar, você talvez chegue à mesma conclusão que eu, que é justamente o quão desencontradas as coisas estão, né? O quanto aqui de trabalho a gente vai ter para realmente alinhar todo mundo e colocar todo mundo ou junto ou numa sequência que comece a fazer mais sentido para que as coisas se conversem, né? De novo, esse nosso processo aqui, essa nossa cadeia de valor possa, de fato, produzir valor. Aí pode ir em frente, Vitor, por favor. E aí, para fechar, né, dado esse meu contexto aqui de tecnologia, então, onde é que eu vou olhar se eu quiser entender o que está acontecendo no mundo hoje e o que vai acontecer no mundo nos próximos anos, sob a perspectiva de tecnologias, né, do digital? Então, a minha dica para você é que você olhe o nosso relatório aqui da CAP, o Tecnovision, que a gente chama, né? A gente solta uma todo ano, né? Então, todo ano tem uma edição desse relatório. A de 2021, a gente trata aqui carinhosamente como Be Like Water, né? Seja como a água. Pode ir em frente, Vitor? Que é justamente aqui baseado no que o Bruce Lee fala, né? A água, ela toma a forma do recipiente em que a gente coloca ela, né? Além de toda a força que ela tem, afinal, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? No nosso dito popular. Então, a água tem um poder aqui bastante interessante. Então, essa coisa do ser fluido, essa coisa, né, de você tomar a forma daquilo, né, do momento que o momento exige, isso é super importante. Pode ir em frente, Vitor? E aí o relatório ele é baseado nesse framework, né, nessa ideia em que a gente precisa conectar sistemas e pessoas. E aí, como é que a gente faz essa conexão entre os sistemas e as pessoas? A gente conecta, né? Então, as pessoas podem ser o você ou o nós, ou seja, o indivíduo ou a comunidade, e os sistemas podem ser o hardware ou o software, né? A infraestrutura ou as aplicações. E como é que elas se conversam? Como é que os sistemas e as pessoas se conversam? Se conversam através de dados e através de processos. E aí, se vocês pararem para pensar hoje no sucesso de todas as empresas, unicórnios e toda essa parafernália do mercado corporativo, estas empresas estão exatamente navegando bem aonde? Nos dados e nos processos. Então, se vocês pensarem em qualquer unicórnio, né, no Nubank, no Uber,
na 99, no unicórnio que vocês quiserem pegar aí pela frente, ou qualquer empresa de muito sucesso, aonde ela está navegando bem? Em dados, em processos, em fazer essa conexão entre pessoas e sistemas usando esse miolo. E aí o relatório, claro, ele vai tratar de todos esses níveis, né? Então vocês estão vendo aqui, as pessoas são a base de tudo, tem ali os dados e os processos no meio e toda a questão de aplicação. Pode ficar no outro, Vitor, por favor. E toda essa questão, né, das aplicações e da infraestrutura em cima, e tudo isso empacotado pelo design, né, que precisa ser feito para garantir essa cola e essa graxa que permite que as coisas fiquem conectadas, mas que o movimento também seja possível. E aí, quando a gente vai para o meu penúltimo slide, né, que é um resumo do relatório, então isso aqui que eu estou mostrando para vocês na tela é o resumo do relatório de 2021. Camada por camada, assunto por assunto, dentro das teorias aqui, né, ou do que a gente, como empresa de tecnologia, observa que são os movimentos. E aí vocês vão ver coisas aí muito relacionadas à inteligência artificial, né, questões relacionadas ao 5G, que deve trazer uma revolução significativa, mais significativa ainda na forma como a gente está conectado digitalmente, né, máquinas criativas e assim por diante. E aí, né, o meu convite a vocês é que vocês baixem o relatório e leiam, né, é uma leitura, no mínimo, interessante. E só para vocês pensarem aqui comigo, né? Nossa, falei um bocado. O que eu tratei desse relatório até agora? Só lá da última coisinha, lá no eCollaborate, na última linha, da parte ali de Fluid Workforce. Né? Foi a única coisa que eu falei. A gente falou de força de trabalho fluida. Mais nada. Veja a quantidade de outras coisas, né? E aí a Renata me olha e fala assim, nossa, dá um curso de pós-graduação, né, Mal? Dá. Só esse negócio, um relatório aqui dá um curso de pós inteiro, porque vejam a quantidade de coisas que a gente tem acontecendo hoje e que no próximo relatório podem ser completamente diferentes. Pode aparecer, sumir coisas daqui, aparecerem coisas novas. Então, é muito dinâmico. Mas é interessante observar como informação, né, como comportamento tecnológico da humanidade, para a gente ver mais ou menos para onde as coisas estão apontando. Pode seguir, Vitor? Você me faz lembrar, você me lembra a frase da Judith da Maquina, que é a CEO do Walmart, que ela sempre fala o seguinte, né? Ela tem que à medida que alguns papéis mudam, outros novos surgem. Então, no futuro, o trabalho pode não estar mais na minha empresa, pode estar em qualquer outro lugar. Exatamente, né? O que eu brinco, né? Quando eu estou falando aqui, e hoje eu, né, me tornei aí um guru da área de varejo, né? Quando eu estou em eventos, quando eu estou em reuniões e tal, e o pessoal me pergunta: o varejo está acabando. O varejo não está acabando, né? O varejo nunca acabou e nem nunca vai acabar, né? Ele vai continuar acontecendo, as pessoas precisam estabelecer trocas, as pessoas precisam comprar, vender, né? Matar suas vontades, os seus desejos, as coisas não acabam, elas mudam de lugar. Né? O que você tem que fazer é correr atrás e entender em que lugar ela está. Porque se você ficar no mesmo lugar, aquilo vai ficar longe o suficiente para você achar que aquilo não existe mais. É uma questão, é uma dinâmica de movimento. A gente tem que se movimentar junto, né? Então, se o varejo ele não acontece mais aqui, ele acontece ali, eu vou correr atrás e vou continuar acontecendo dentro dele, né? E a gente vê aí os movimentos das maiores organizações aqui de varejo nacionais e internacionais, né? O que anda acontecendo aí, e é um mercado altamente dinâmico, né? E aí, só para fechar, eu queria deixar essa frase aqui, né? E aí não é o Yuval, não é o Gandhi, sou eu mesmo falando, né? E a pergunta que o desafio aqui, né? Nós vamos mudar o mundo ou vamos mudar com o mundo, né? E aí a Renata terminou com 6 Ds, né, Renata, de dado. Eu vou terminar aqui com 3 Ps, né? E aí, para responder essa pergunta, você pode escolher um dos P's, né? Você vai ser o parasita, você vai ser o passageiro ou você vai ser o protagonista, né? E volto também ao que o Vitor comentou lá quando ele fez a pesquisa no LinkedIn e protagonismo era uma das opções, né? Então, a gente vai ter que escolher parasita, passageiro ou protagonista. E dependendo das nossas escolhas, a gente vai aqui se meter mais ou menos, né, com todos esses assuntos aqui que são super apaixonantes e que certamente, né, eu espero que possam contribuir aí para uma revolução tanto no mercado educacional tradicional, né, como no mercado educacional agora corporativo. E aí eu já aproveito e passo a palavra para o professor Vitor para que ele possa falar um pouquinho aí sobre o passado, o presente e o futuro e a visão dele. Só uma rápida observação. O professor Vitor já vai falar do passado, presente e futuro da educação e do trabalho com visões e reflexões. Pessoal,
vocês perceberam que aqui nós estamos dando uma avalanche de conteúdo e informações para vocês. Essa avalanche, claro, está codificada nos slides, que vocês podem pedir para mim depois. Eu coloquei aqui no chat. E nós vamos, eventualmente, se todo mundo concordar, vamos postar a gravação desse evento lá na internet, tá certo? Então, agora a gente vai para a parte final desse nosso encontro, onde o professor Vitor vai fazer a sua exposição. Professor Vitor, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à professora Renata e ao professor Maurício, que eles falaram tudo que eu ia falar. Então, agora eu vou ter que fazer. Então, agora, quer dizer, tudo não, porque quem sou eu para ter o relatório da Capgemini? Mas dos upskilling, dos reskilling, dos hard skill, da trabalhabilidade, da empregabilidade, então eu vou ter que fazer uma storytelling. Inclusive, toda a modernidade líquida do Zygmunt Bauman falaram tanto, e realmente isso é uma verdade. Eu vou fazer o seguinte: como o meu assunto é passado, presente e futuro, eu, há um tempo atrás, uns 7, 8 anos atrás, inventei uma palestra em que se perguntava para as pessoas quais eram os 6 mais importantes verbos da sua vida. As pessoas demoravam. Eu falei, bom, o primeiro é nascer, você precisou nascer. E aí, no lugar de bonitas montagens que eles fizeram, eu precisei ler este livro, As 7 Leis de Aprendizagem. A primeira lei é: você nasceu para aprender. Você nasceu para aprender. Aí, eu realmente, voltando um pouco ao passado, pegando os últimos 25 anos, o que eu tentei fazer na instituição que eu trabalhei tanto tempo, eu montei um livro chamado Reeducação. Nesse livro, que saiu em 1996, havia tudo de moderno daquela época. Falava-se no Gardner, com as inteligências. Eu fiz curso, inclusive, nos Estados Unidos, sobre aprendizado acelerado, como aprender mais palavras. Eu até fiz um curso de japonês e, depois de 4 horas, sabia 200 palavras de japonês. E a promessa do curso é saber 2.000 em 40 horas. Depois eu as esqueci, que tudo é um problema de memória, e nós estamos realmente nos valendo muito pouco da memória. Nesse livro, basicamente, o que eu pedia é que, no processo de ensino, era necessário desenvolver 3 R's. Como as pessoas registram o que ouvem, o que veem, o que fazem nem tanto. Como elas retêm isto, claro que retinham normalmente em cadernos, hoje se retém em outro lugar, e como elas retornam isso para poder conversar, para poder falar. Isso foi em 1996. Eu, para poder fazer essa palestra, li alguns livros. Eu li este livro, que não é tão novo, tem 3 anos. Eu nem sei como é que traduz direito. Eu olhei no Google, ele falou, olha, aprendizado aproveitável, aprendizado alavancado. E qual é o princípio básico desse livro? Que nós precisamos ensinar as pessoas não sobre, e sim para. Na realidade, tem aquelas 2 frases famosas, just in case e just in time. O just in case é só por garantia. Parece que as pessoas têm que estudar por garantia, às vezes até por imposição legal. Tem países que, se as famílias não colocam os filhos para estudar, pode até ser presa. E a pessoa também estudar, vou ser engenheiro, vou ser administrador, vou ser psicólogo. Nós estamos vivendo uma época completamente diferente. O just in time, que aliás veio da Toyota, significa vou estudar para aquilo que tem mercado, para aquilo que tem exigências. Inclusive, ele coloca bem claramente neste livro a seguinte situação que nós nunca tivemos no Brasil: estudar para empregar, estudar para empregar. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu via as revistas americanas e apareciam as melhores faculdades americanas, nelas aparecia na última coluna quanto tempo alguém levava formado naquela escola para conseguir um emprego. Durante uma parte da minha vida, convivi muito com o governador Alckmin. E ele se gabava de 2 coisas, que quem fazia a FATEC e a ETEC, 90 e tantos % conseguiu um emprego em menos de 3 meses. Parece que isso nenhuma escola tem coragem de fazer. Aliás, eu faço uma provocação aqui, tanto de escola como de trabalho. De escola já vai já. Quando é que nós vamos ter coragem de fazer um exame como o Enem, ou nessas aulas presenciais estão voltando, e deixar os alunos utilizarem o smartphone com boa internet? Será que alguém vai ter capacidade de fazer uma prova?
Meu filho Alexandre está me ajudando aqui a não cair a internet, e de vez em quando ele traz a neta para cá e eu fico perturbando ela de todas as maneiras, sempre provocando. E teve um dia que eu falei, olha, hoje nós vamos falar sobre detalhes. E falei de propósito para ela o seguinte, detalhes, veja aí, procura Detalhes, que é uma música famosa com Calbi Peixoto. Ela pegou o smartphone e imediatamente achou, só que não é com o Calbi Peixoto, é com o Roberto Carlos, e dura 5 minutos, eu não vou escutar isso. Reação de uma criança de 11 anos. Aí eu perguntei, quem que você admira? Ah, eu sou seguidora da Ariana Grande. Ela tem 253 milhões de seguidores. E eu falei, quem é que tem mais seguidor que ela? Ah, o Cristiano Ronaldo, tem mais de 300 milhões. Aí eu penso, mas o que significa isso? Que mundo é esse que nós estamos? Então, a minha primeira provocação, quando o Telles fez faculdade, mal e mal a gente tinha direito a uma régua de cálculo, que a maior parte das pessoas nem sabe o que é. Quando a Renata e o Maurício fizeram, não podia usar máquina de calcular. E até hoje, nos colégios bons, ruins, médios, ninguém pode usar o smartphone, quando na vida real, no mundo real, o que as pessoas mais fazem é usar o smartphone. Eu, às vezes, pergunto para as pessoas qual é a invenção mais importante das últimas décadas. Eu fico com a internet, mas só que ela surgiu porque outras coisas surgiram. Mas, na realidade, sem ela não haveria o smartphone também. Mas, em todo caso, eu volto à minha palestra. Primeiro eu dizia nascer, a segunda é educar. Educar inclui aprendizagem, educar não se educa só na escola, se educa com a família, se educa em várias outras formas. E por que tem que se educar? Para poder aprender a trabalhar. Porque para trabalhar a pessoa precisa sobreviver, senão como é que vai comer? E aí, quando aprende a trabalhar, vai casar, vai formar família, vai fazer amor, vai ter amor, e o amor que vai, inclusive, dedicar aos filhos, que é o ciclo. Então, vejam bem, nascer, educar, trabalhar, amar. E o que é o quinto? O quinto, para mim, é viajar. Por todas as maneiras. A pessoa quer sair da rotina, viajar para aprender. Teve uma época que um dos seminários que eu mais ia representando a escola foi o turismo educativo. Venha para a Irlanda, venha para o Canadá, recebemos alunos, intercâmbio, novas culturas. E, finalmente, o último verbo, parece até aquele livro famoso, Comer, Amar e Rezar, mas eu, no lugar de rezar, coloquei legar. E legar significa o seguinte, passar uma vida com algum propósito, e o propósito começa a se construir desde a educação inicial, e que a gente, durante a vida, pode ter vários propósitos. Bom, então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é exatamente isso. Fiquei muito feliz do Maurício e da Renata aceitarem, porque o educar e o trabalhar, eles são extremamente conectados, e eles estão ligados ao resto da nossa vida. Como eu disse, e vocês repetiram, e o Telles perguntou, eu, às vezes, faço uma pergunta. Claro que sempre houve a necessidade do life learning. A primeira vez que eu ouvi falar em life learning foi o Peter Senge que falou, e hoje é tão bonito. Só que um life learning completamente diferente. Você falou, e o Telles parece que tem uma EduTechs, nós temos cerca de 600 EduTechs no Brasil hoje, e perto de 14 mil startups. Startups têm uma tradução diferente, mas as nossas são entendidas como de tecnologia, escaláveis, aquelas coisas todas. O livro que o Vitinho e eu estamos fazendo, eu estruturei em cima de 3 As. Primeiro A, e aí fala assim, inclusive, a adaptação. Inclusive tem as profissões do futuro, como se adaptar para ter trabalho. O segundo A, agilidade. Agilidade que é diferente da velocidade, que é diferente de rapidez, mas agilidade. E o terceiro A, aperfeiçoamento, aprimoramento, onde aí se fala em hard skill, soft skill. E eu pergunto, o que nós ensinamos? Quando eu fiz este livro, vejam bem, eu vou ler o título dele de novo, 96, Qualidade e Produtividade e Criatividade, Caminho para a Escola Excelente do século XXI, 25 anos atrás. E aí, realmente, eu comecei a investir no nosso pessoal. O Maurício e a Renata lembram, nós tínhamos um projeto chamado Reeducação, que um sábado inteirinho a gente passava 8 horas vendo tecnologias novas, forma de dar aula, por exemplo, como dar uma aula de economia emocionante, ou de contabilidade, que é uma coisa chata, que nem precisa dar hoje, você tem software para isso que faz tudo. E nós fazíamos um cálculo, que na época eu dava muitas aulas sobre qualidade, que é o treinamento mínimo extra
deveria ser de umas 40 a 60 horas por ano, e a gente tinha isso em 8 sessões de reeducação e um reinício. E, na realidade, o que eu quis trazer para a FAAP? Criatividade. Inclusive, mandamos muita gente se especializar em criatividade, indo para os Estados Unidos, no maior congresso, indo para a Espanha. Criou-se uma cadeira específica de criatividade, mas, como usando a frase do Maurício, o mundo muda, mas certas pessoas não. Então, na realidade, acharam que era uma intromissão dentro do currículo de uma disciplina que estava tirando a carga horária das outras. E hoje nós estamos vivendo uma época completamente diferente, que o tempo das pessoas é finito. Então, hoje, o que quer dizer o livro do Dini, que você não deve mais ensinar sobre? O que adianta perder horas e horas e horas sobre Idade Média? Ou então contar a história da televisão, que era preto e branco durante horas? Faz um resumo. A televisão. Ou então sobre o telefone de hoje não tem nada a ver com o telefone do passado. Então, a gente tem que ser, eu não digo imediatista, mas a gente tem que ser prático. E o prático significa fazer esses cursos curtos, pequenos, mas que são voltados, como disse muito bem o Maurício. O diploma hoje, se é de Harvard, ou se não é nem de Harvard, de uma escola qualquer do interior do estado de São Paulo, a pessoa vê se ela tem aquela competência. Isso é uma mudança tremenda. Obviamente, isso também é um perigo para as próprias escolas, para as escolas, inclusive, que pensavam em ser presenciais. Eu falei no começo aí da Udemy. Outro dia eu vi os dados dessa Udemy, ela tem 40 milhões de formados, não sei em cursos de que tamanho, mas 40 milhões de escola nenhuma do mundo tem um passado de alunos. Tem 155 mil cursos diferentes. Nós, na FAAP, tínhamos seis faculdades, vezes, sei lá, 4 anos, vezes 10 disciplinas. Então, o total de cursos diferentes não chegava a 1.500. Ela tem 150, em 65 idiomas. Alguns são de graça. Esse é um mundo novo. Só que, como o professor Teles falou, que o pessoal que está assistindo não viu, tem que ter uma outra forma de manter... Por exemplo, tinha aqueles MOOCs, os Massive Online Courses. Praticamente nenhum deles serviu, as pessoas não terminavam aqueles cursos, porque não tem disciplina, não são emocionantes. Então, nós estamos vivendo uma época completamente diferente na educação. De um lado, ela está sendo arrasadora, está prometendo uma destruição criativa pavorosa para certas escolas, como o Schumpeter. Tá vendo? Tudo que vocês falaram, eu tinha falar, mas agora perdeu a graça, porque vocês já falaram sobre isso. Mas, enfim, eu estou fazendo uma outra narrativa. Claro que antes se falava em aprendizado para o resto da vida, agora se fala mais em life learning. Eu diria que o upskilling e o reskilling sempre existiu. Hoje, eu acho que as coisas básicas que devem dar na educação, já vou falar de trabalho, são desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade. E na intersecção, além, evidentemente, das condições emocionais, vai ter uma diferença durante um certo tempo para os seres humanos. Durante um certo tempo. Porque entre tantos visionários que eu li, como Naisbitt, como Toffler, o único que eu acredito, porque aquela famosa frase, gênio é o sujeito que fala agora é o que vai acontecer daqui a pouco. Chama-se Ray Kurzweil. Esse sujeito, tudo que ele falou, depois de 4, 5 anos aconteceu. Eu até recomendo que, se vocês puderem acompanhar esse senhor, que ele trabalha em grandes empresas de tecnologia, eu nem sei na qual que ele trabalha hoje. Então, a escola, inclusive, hoje as pessoas pensam, por que eu vou, não tanto aqui, mas nos Estados Unidos principalmente, que esse livro é americano, a pessoa pensa, quanto eu vou gastar para me formar em 4 anos, quando eu não trabalho, eu tenho que sair de um lugar para ir para outro, como é que eu vou recuperar esse dinheiro? Ele prefere fazer uma especialização, seria o upskilling, e começar a trabalhar e receber dinheiro. Aliás, já que nós estamos falando, isso é para deixar o Teles feliz. O Brasil é muito ruim em upskilling para os Jogos Olímpicos. Há mais de 25 anos, 30, um país relativamente pobre espanta o mundo inteiro em atletismo de corrida curta. Chama-se Jamaica. Nesses Jogos Olímpicos, ele conseguiu fazer o máximo, fazer ouro, prata e bronze, e talvez faça a mesma coisa em 200 metros. É um país menor que Alagoas. Se a gente pegasse, tivesse um processo, obviamente a gente poderia também escolher pessoas que fazem isso. Jamaica teve o Bolt. Então, especialização é uma coisa importante. Se bem que tem uma grande discussão entre ser generalista ou ser especialista.
Parece que, para ser mais criativo, é melhor ser generalista, porque você tem conexões, como disse a Renata, e realmente um dos piores Cs da mudança do mundo chama-se conectividade. Ela é exagerada, mas ela existe. Ela mudou o mundo. Como tem outros Cs, como colaboração, como, vamos dizer, construa você mesmo. Essa é uma mudança ligada aí mais ao Maurício, que nós temos aí possibilidade hoje com as impressoras 3D e uma série de outras coisas, fazer coisas que a gente não conseguia fazer. Então, na realidade, em termos de educação, nós temos que olhar duas coisas. Primeiro, eu sempre achei que nós estamos ensinando errado, não estamos ensinando conceitos. Conceitos você tem que procurar em algum lugar. Essa netinha minha teve que aprender tabuada agora, em 2020, como eu. Sabia logaritmos. Vocês nem sabem o que é logaritmo. Com 6 casas, só o Télios lembra disso. Que briga que nós tivemos com a máquina de calcular. Olha, eu sei que tu vai perder a sensibilidade, ele não vai saber o que é raiz cúbica. E para que precisa de tabela de raiz cúbica? Então, na realidade, precisamos de matemática, precisamos de bases lógicas, mas nós estamos ensinando tudo errado. Continuamos com um erro básico, procurando uma resposta certa, quando nós devíamos fazer o contrário, ter várias respostas certas. Quando eu dava palestra sobre isso... Tenho a impressão que a conexão caiu, pessoal. Eu ia perguntar se foi só para mim. Não, foi seu pai que caiu mesmo. Eu acho que a conexão... Caiu. Então, vou voltar. Voltou. Vamos lá, então, voltou, vai. O Maurício, que fez engenharia, técnicas de cálculo, que sempre levavam a um caminho só. Eu pergunto, se a gente chegasse e perguntasse para uma pessoa o que é São Francisco, a pessoa dizia, olha, é uma cidade, olha, é um santo, olha, é um rio. Você tem opções, as pessoas não fazem isso. Levam você a uma única solução que está errado. Então, nós temos muita coisa no currículo que tem que ser mudada e que não vai ser mudada. E voltem ao que eu disse para vocês. Temos coragem de deixar usar o smartphone nas provas, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, aí nós perguntaríamos coisas sobre quando nasceu o Freud, o que o Freud falou. Tudo isso a gente tira na hora. Eu era contra o telefone celular, porque achava que a minha privacidade ia para o brejo, e foi. Eu lembro quando escrevi meus livros de qualidade de serviço, uma das coisas que eu brincava de ninguém vai querer um telefone no qual você veja a imagem da pessoa, porque assim como é que você vai mentir, dizer, olha, eu estou doente, eu não vou trabalhar hoje, chefe. Hoje não dá. As coisas mudaram, nós estamos com uma máquina pavorosa, a mais pavorosa máquina do mundo é essa máquina pequenininha que chama-se smartphone. A HP 41CV, Teles, que custava um dinheirão, é um aplicativo de poucos dólares, está dentro da máquina. Quase todas as coisas que são repetitivas estão dentro da máquina. Eu ensinei a minha máquina a me chamar de Vitinho. Até a minha mulher ficava brava. Ela falou, ô Vitinho, como está? Já saiu... Claro, ela aprendeu. É o que faz o Netflix, que te oferece coisas, é que faz... Imagina, CDs. Eu estava escutando hoje, antes de começar isso, CDs russos que eu comprei na Rússia. Tem 10 músicas. O Spotify tem 5, 20 milhões. Você fala para Alexa, agora eu quero que me toque a música para nós, só para os velhos, a Mireille Mathieu. O pessoal nem sabe quem é a Mireille Mathieu. Ou então me coloca aí, sei lá, a Anitta se chacoalhando, mas só sem ver. Quer dizer, não dá para ir contra isso. Isso não existe. E se você olhar a história do Netflix, ele não era streaming, ele acabou com a Blockbuster, mas depois ele mudou para um outro negócio completamente diferente. Então, eu acho que a educação... Só uma frase, não pode mais ser sobre, a educação é para. E o para, evidentemente, tem que aprender Python. Eu ensinei Fortran, para que serve o Fortran hoje? Jogar fora. Eu olho a minha vida, 95% do que eu ensinei não serve para nada. Inútil. Cálculo numérico, resolver equação de 5º grau, 7º grau. O que é isso? Você coloca, sai na hora. Aliás, tem software que ensina até mexer com incógnitas. Então, você tem que ensinar conceito. O que é conceito? Ouvir e escutar é a mesma coisa? Competência e habilidade é a mesma coisa? Diferenças, inclusive, na linguagem, senão a pessoa não sabe se comunicar. Essa é a primeira coisa. A segunda, sobre trabalho. Primeiro, voltando ao passado e mexendo um pouco com a Renata, que é da energia.
Eu tive a possibilidade de conviver algumas vezes com um sujeito chamado Jeremy Rifkin. O Jeremy Rifkin foi um escritor que, inclusive, escreveu vários livros. Um deles foi O Fim dos Empregos. E ele escrevia, a tradução desses livros era da Macron, que era um amigo meu, então até levei uma vez na FAP ele para dar uma palestra. Depois ele até escreveu A Era do Hidrogênio, que não deu certo até hoje, porque as baterias eram muito caras e tal. Lobby do mundo contra o hidrogênio, porque aí os árabes perderiam a força, várias áreas que têm petróleo perderiam força. Mas isso não tem sentido, isso vai acabar acontecendo. Eu acho que nas profissões do futuro, o Maurício citou algumas sofisticadas, eu pego duas bem simples. Uma da minha área. O Big Data é base de tudo, porque é ele que alimenta o IA, Então, eu que dei aula de estatística, o Big Data simplesmente não precisa mais dar aula de estatística. Saber analisar os dados, porque você não tem inferências de pequenas amostras, tem inferências de coisas monstruosamente grandes que te dão certeza do que está acontecendo em tempo real. Então, Big Data vai ser especialista em Big Data. Claro, é bom conhecer um pouco de estatística. Eu, quando comecei a aprender estatística, sabe por que eu comecei a aprender? Não tem nada a ver com o mundo VICA. Era para... A probabilidade é a maneira de medir a incerteza. Eu achava o máximo essa definição. A probabilidade controla, de alguma forma, as coisas aleatórias. Ninguém controla coisas aleatórias. Eu achava isso o máximo. E, obviamente, os processos estatísticos se baseavam em probabilidade. E passei um ano no começo, que eu substituí um professor que faleceu, foi assim que eu me tornei professor titular do Mackenzie, Renata, com 24 anos, passei no conselho universitário, coisa assim, que continua existindo nessa escola e super rigorosa. E que fique registrado aqui, que eu tive estatística com o senhor no Mackenzie, hein? Pois é, eu sempre procurei, já que eu vou dar um detalhe, dar uma estatística para. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado numa distribuição chamada Weibull. E o que era a distribuição de Weibull? Ela calculava o tempo de vida das coisas que as pessoas não dão a mínima pelota. Por exemplo, quanto tempo vai levar um prédio até ele desmoronar por envelhecimento do material? 80, 90 anos. Bom, nessa época o cara também já morreu. Ele não tá... Mas um dia alguém que vai morar lá vai desmoronar. Só que quem vende, se alguém vende uma piscina de polietileno, de coisa que a hora fala, olha, em 8 anos vai estragar, vai romper. O cara fala, em 8 anos. E essa lâmpada? Essa lâmpada, em uns 2 anos, vai desaparecer. Mas o prédio, então, eu sempre procurei colocar uma estatística, aliás, foi o terror da estatística, tá certo? Porque você deve me lembrar, Teles, estou vendo assim, do Rui Aguiar da Silva Leme, que foi o seu professor de estatística, foi uma coisa pavorosa. Ele tinha um único livro de estatística, em 1960, que servia para alguma coisa. Bom, mas voltando. No caso do trabalho, eu acho que o trabalho nosso, ele realmente está comprometido, ele está muito dificultado, porque realmente, eu não quero ser pessimista, mas muitos e muitos empregos vão sumir. Mesmo dos atendentes, como disse aí vocês, que vai ter o curador de atendentes. Como não? O curador de atendente e robô. E já falando de Olimpíada, me lembrei de robô. Viu, Teles? Para você, que você queria saber das Olimpíadas. Os americanos mandaram um time relativamente fraco e mal treinado, porque 3 jogadores chegaram um dia antes dos Jogos. Basquete norte-americano. E perderam da França. E perderam da França, porque também os jogadores da França jogam na NBA, tem um grandão de 2,16 m. Mas já estão se recuperando. Só que não é isso que interessa. O que interessa é que no intervalo do jogo entre França e Estados Unidos, vocês podem até entrar, vocês que gostam de mexer nas coisas, a Toyota exibiu um robô, e o robô arremessava de 3 pontos, arremessava fora da área e no meio do campo. E ele arremessou 21 bolas e acertou 11, mais de 50%. E nenhum dos 2 times acertou isso. É claro que é um robô, por enquanto, e tal. Então, veja a Toyota, o que ela quis se exibir. A Toyota não é fábrica de robô. Claro que ela deve ter robô que ela faz para suas montagens. Mas fazer um robô, ele inclusive andava. Pelo olhar do Maurício, parece que ele viu esse filminho, o robô andando. Isso aconteceu há 6, 7 dias atrás. Uma coisa incrível, né? Agora, um robô que anda mais rápido que as pessoas. Então, nós estamos vivendo uma época que o trabalho nosso, por isso que eu estou dizendo, eu concordo com as pessoas famosas, lembra o viajar, lembra daquela nascer, educar, trabalhar, viajar, legar. Viajar
Como é que o Bezos, um bilionário, teve coragem de entrar no foguete e subir a 100 quilômetros? Devia ter confiança, porque, poxa, eu vou morrer aqui. Vários foguetes explodiram. E o que o cara está almejando para o futuro? Turismo a 100 quilômetros de altura para ver a Terra. Claro que no começo com preços exorbitantes, mas a hora que chegar a 5, 8, 10, 15 mil dólares, vai chover gente que vai querer subir. Agora, claro que a pretensão é outra. Se não tivessem feito esses foguetes em 1960, com o Gagarin, com outros, nós não teríamos satélites. Não teria o satélite, não teria internet. Não teria internet, não teríamos um monte de coisa, inclusive o telefone com todas essas habilidades. Telefone que destruiu a máquina de fotografia, telefone que destruiu o gravador, telefone que destruiu um monte de coisa, mas que também construiu um monte de coisa. É só falar, ô Google, quero saber isso. Eu estava falando sobre upskilling e reskilling, escrevendo, Renata. Nossa, vê uns 30 artigos, alguns até repetitivos, com 5, 8, 9, 10 minutos. Então, na realidade, o segundo momento de absurdo, de provocação para vocês e para quem está assistindo, é a falácia que espalharam sobre o home office. O home office existe, mas o home office não é para o Brasil, pelo menos para os próximos 5, 6, 7 anos. Pense nas profissões que acabam em eiro, arrumadeira, pedreiro, marceneiro, etc. Pense nas profissões que acabam em hora, encanador, entregador, etc. Não, desembargador não, esse pode fazer em home office. Pense no ista, no dentista, no eletricista. Esse pessoal não tem como trabalhar em home office. Esse pessoal representa 85% a 90% da nossa gente. Então, veja a falácia que a gente recebe. O home office resolveu tudo. Para algumas pessoas, assim como a educação virtual não resolveu nada. As pessoas não têm coragem de dizer o que ocorreu. A educação virtual no ensino público não atingiu nem 6% das pessoas, que elas não tinham nem conexão. Então, foi uma coisa... O Brasil fez coisas pavorosas na educação nesses 450 dias. Porque tem política no meio, porque os professores não querem trabalhar, um inferno. E na parte prática, como eu disse, tenho meus netinhos em escolas boas, a insatisfação foi terrível. Claro, temos professores não muito qualificados e, evidentemente, eu conheci há muito tempo atrás, só o Teles vai lembrar disso, um homem chamado Salvador Arena. Você lembra dele? Ele criou uma fundação Arena. Termomecânica. Isso mesmo. E eu fui falar com ele umas 2 vezes, ele tinha medo de ser raptado. Obrigado, Machado, porque era uma empresa com cobre. Ele fazia coisas terríveis. Por exemplo, o pessoal programava uma greve em São Bernardo do Campo. Quando chegava na porta da fábrica dele, saía 5, 6 ônibus, todo mundo com varinha de pescar, iam pescar na represa, só para sacanear bem os grevistas. Mas ele criou uma fundação que existe, que é gratuita e que existe no ABC, em que ele usava os melhores professores para usar os melhores conteúdos, realmente. Mas aí o que eu digo, o professor vai sumir, assim como com o Watson, né, Maurício? Sobe médico, sobe advogado, sobe um monte de gente, porque a plataforma faz diagnósticos e verificações de milhões de coisas. A IBM pode não ser hoje as 5 maiores, mas a IBM ganhou do Kasparov, o Deep Blue, ganhou do debate, e ela tem lá, eu estou tentando, quem sabe uma próxima palestra, estou vendo o Machado, convencer o Fábio Gandura, a gente fazer uma palestra como nós estamos fazendo junto, porque apesar de ele não estar mais na IBM, ele deve conhecer muito mais as nuances, as coisas internas, mas o Watson é uma coisa pavorosa. Eu, quando fiz o livro de economia criativa, há 5 anos atrás, eu vi a parte dele de gastronomia, tinha quase 4.000 receitas, a maior parte dos livros de receita não tem 50 receitas, tinha 4.000, combinando quimicamente, sei lá, estou chutando, bacon com gosto de pera, ou coisa que eu valha, dizendo que as vantagens disso. E agora pagando para as pessoas, obviamente já aconteceu, de fazer os 4.000 pratos. Ele gerou os pratos, que é o que você disse, né, Maurício? Máquinas criativas, tá certo? Então, na realidade, eu não sei, o meu filho Alexandre está dizendo que o meu tempo foi para o brejo. Eu acho que são 2 coisas que eu quero dizer para vocês. A primeira, a educação está em perigo, seja a educação presencial, seja não tanto em perigo a virtual, porque a virtual se posiciona melhor
para a educação, para uma finalidade. E nós, na educação presencial, demoramos demais. A velocidade nossa de mudança na presencial, por falta de mão de obra e por acomodação, é terrível. Isso não acontece só aqui. Eu não mostrei todos os livros para vocês que eu tive que dar uma lida. Por exemplo, esse livro é do Clayton Christensen, O Homem da Disrupção. Não tem nada de bom. Nada de bom. Aliás, ele não escreveu livro nenhum bom depois do Dilema da Inovação. Ficou todos. Mas é um livro novo, de 2000 e pouco. Inovação em sala de aula, vocês estão vendo? Tá? Eu também li alguns livros, mas vocês acabaram me estragando tudo, principalmente com esse relatório, como esse, por exemplo. Analytics at Work, onde se analisa, né, como o Big Data, a sua extensão, o Analytics enfim, o Business Intelligence. Quer dizer, na realidade, nós estamos numa situação incrível com a tecnologia, né? Tem um relatório aqui nosso, professor, que chama Digital Mastery, eu vou mandar para o senhor também, para o senhor olhar. Só fala dessa questão de inteligência artificial, Big Data, dedicado a esse tema. Aliás, Maurício, já que eu falei da minha netinha, o relatório de vocês é legal, como eu tenho bastante tempo quando eu não estou com os cachorros, mas ler quase 150 páginas não é qualquer um que vai ler o relatório, mas eu dei uma olhada nele e realmente é fantástico. Só que eu não sei se eu fiz rápido demais, mas eu não vi o nome do Zygmunt Bauman. Os caras o quê? Esqueceram que foi ele que escreveu o livro de modernidade líquida, de amor líquido, de trabalho líquido, de tudo que é líquido. Que, aliás, um dia a gente pode fazer uma palestra sobre trabalho, sobre modernidade líquida, que é o trabalho temporário, relacionamento temporário, que isso gera também um bom papo. Bom, na realidade, meu tempo terminou. Educação tem que mudar radicalmente os conceitos e o trabalho. O trabalho realmente é assustador, o número de postos que estão sumindo, e eu não sei se as previsões dos números que estão surgindo vão equilibrar. E por isso que eu acho que aquelas previsões, aquelas mudanças que eventualmente aconteçam, de cobrar certas taxas para poder auxiliar as pessoas, isso não é uma ideia maluca, né? É uma ideia muito boa. Eu acho que das profissões atuais, que também o Brasil está atrasado nisso, essa é a última frase. Eu me baseio na Noruega, um país extraordinário de 5,5 milhões de pessoas, pequenininho, que ficou rico porque começou a explorar petróleo em alto mar, mas que é um exemplo mundial para o que ele está fazendo. Ele já tem 500 mil carros elétricos e 17 mil lugares de recarga. E o que significa isso? Não sei se o carro de hidrogênio vem, mas o elétrico do Elon Musk, talvez por pressão, esse vai ser a solução. Talvez ele até seja híbrido, só que nesse país e nos outros já estão proibindo o uso de carros a combustão com leis impostas para 2025 que estão aí próximas. Então, eu acho que tem duas profissões, porque você tem que saber mexer com os carros elétricos. Uma é mexer com o carro elétrico e a outra é ser especialista em Big Data. E o mais importante de todas, ser cuidador de velho, que espero que não seja robô, porque cuidador de velho, robô, deve ser muito chato. Cuidador de velho, de preferência, uma enfermeira, lembra? Home office, nem pensar. Tá? Então, pense, home office é um outro chute pavoroso, porque não resolve o problema do Brasil. 95% quase das pessoas não são home office. Tá? Eles usam telefone celular, usam internet, mas não são home office. Veja como nós somos enganados. É a mesma coisa que eu terminar e perguntar para vocês, em termos de ambiguidade. Mundo VICA, o mundo funny, frágil, não linear. Ninguém entende o que é não linear. Aliás, eu não sei porque falam não linear e põe exponencial. Se você puser uma algébrica com expoente alto, ela também cresce assim. As pessoas esqueceram disso. Que brincadeira. Se eu puser x elevado a 100, pelo amor de Deus. Não precisa ser elevado a x ou 10 elevado a x. Exponencial tá besteira. Agora, quando você entrar a fundo do que é não linear, é uma complicação pavorosa. Mas tudo bem. Eu acho que nós precisamos realmente... você, Renata, que continua como professora e como pesquisadora, agora, claro, você está fazendo uma coisa fundamental. Eu vou contar uma última história, vou passar um minuto. Os meus filhos me deram, por causa do Dia dos Pais, uma televisão Smart TV. Smart TV. Muito bem. Adiantado eles, hein? Tá certo, adiantado. Só que até agora eu não consegui usar ela direito. Mas
que aparece lá, YouTube, Prime Video, aquele negócio tudo bom. O mais gozado, vocês podem dar risada, é que aparece o Prime Video no YouTube, eu coloco, e aparece a parte grátis, vamos dizer assim. 50% de filme russo, no YouTube russo. Eu até hoje, não sei se o Maurício vai explicar, eles não sabem que eu sou de origem russa, na verdade ucraniana, eles não sabem que eu gosto de ser... Aparece, sendo que a maior parte é que nem Comedy Club, mas aparecem outras. Por exemplo, a construção do maior navio de turismo do mundo, sei lá, o Harmony of the Seas, 6.000 passageiros. Essas coisas não são digitais, gente. Tem que ter gente especializada ali fazendo. Aí aparece, digamos, a construção do Airbus 380, filme de 1 hora. Quer dizer, vocês falam, pô, vai ver o Discovery. Não sei se o Discovery tem isso. Ou então, pontes que a China fez, por exemplo, a ponte em Hong Kong, uma ponte com uma torre estaiada de 300 metros de altura. O que adianta falar, olha, eu visitei a cidade do Porto e vi aquela ponte? Não tem nada a ver. Não adianta explicar na engenharia civil como é que fez a ponte do Porto. Tem que explicar a do ponte estaiada. Tem que ser uma coisa de agora. E essas coisas continuam. Na Arábia Saudita, no lugar, estão construindo um prédio de 1 quilômetro de altura. Vocês já imaginaram o que é 1 quilômetro de altura em termos de vento, de trepidação? Eu falava que os engenheiros no Brasil são privilegiados. Não tem terremoto, não tem ventamoto, não tem neve, não tem frio. O máximo que eles têm que tomar é cuidado com as fundações para o prédio não ruir. Mesmo assim, acontece. Nos outros lugares tem um monte de problemas e a engenharia, junto com a arquitetura e junto com os materiais, tudo isso, está desenvolvendo. Isso não é feito com home office. O home office vai existir, vai ter venda. Eu vou no Giga agora, né, Maurício, que é o meu preferido, porque eu conheço o dono. Tem agora passagem automática. Falei, pô, que sacanagem, eu nem sei passar que nem no Amazon. Passagem automática. Falei, pô, mas é claro que lá eles me conhecem, me ajudam, levam as coisas para mim. Quer dizer, para onde vão parar as coitadas atendentes? Para lugar nenhum. Há muitos anos atrás, quando eu ia a Las Vegas, meus filhos foram umas 6, 7 vezes, eu ia naqueles hotéis sofisticados, e num deles, o que eles mais mostravam era um robô catando vinho lá, que nem fosse uma empilhadeira, como faz não sei o quê. Tá? Quer dizer, eu acho que essas coisas realmente não dá para diminuir o custo, o empresário vai apoiar, com o perigo de dar no pé, porque depois vai despedir as pessoas, vai ter pobreza, e a pobreza vai ter que ser paga de algum jeito. Tá bom? Renata e Maurício, Machado com a cara séria lá, muito obrigado por vocês terem comparecido a esse evento. Eu quero dizer o seguinte, eu gostaria que vocês, que a gente se conheceu, e outras pessoas que vão aparecer, não sei se o Daniel Luz está olhando, se o Getúlio Apolinário está olhando, se o Hugo está olhando, eu gostaria, e eu estou me imaginando, tinha um amigo durante muito tempo que chamava Isamitiba, e tive um amigo que depois se afastou um pouco de mim, que chamava Reinaldo Polito. Vocês conhecem os dois nomes, o Sami já morreu. E eles formaram um grupo de pessoas que tinham conteúdo. Não é que nós vamos vender o conteúdo para a empresa do Eduardo Keating ou para o Hotmart, mas nós temos conhecimento. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é conhecimento. E o conhecimento sempre será valorizado, só que é um conhecimento conceitual. Que conceituamento, tudo bem, eu também lembro de data, eu lembro de coisas, mas até interessante, porque você fala, o que é 9 metros quadrados? É 3x3, alguma coisa assim. Tem gente que não tem noção do que é 9 metros quadrados. Eu, quando eu vou para o meu sítio, eu compro banana, por exemplo. Aí eu falo, eu quero 6 dúzias de banana e já falo quanto é a conta. O cara, mas como é que o senhor fez isso? Quer dizer, o cara que vende banana na estrada, ele não sabe multiplicar 6 vezes 5 ou 6 vezes 4, tá certo? Na realidade, essas coisas são importantes, mas eu acho que o mais importante para o nosso nível, nós que trabalhamos em universidade, é a gente ensinar conceitos para as pessoas e, além de conceitos, evidentemente, o que estão dizendo, que empatia, que resiliência, que tudo, enfim, essas competências, vamos dizer, mais emocionais, elas vão sobreviver ao computador. E o que dizem, talvez o Maurício concorde, o computador está fazendo tudo desde que você tenha ensinado. Ele não está indo para o futuro. Parece que não é bem assim com os novos computadores, e principalmente quando vierem os computadores quânticos, que todas as empresas de tecnologia, os chineses acabaram de soltar um supercomputador maior que o do Google e que é, sei lá,
10 mil vezes mais rápido que os que existem. Então, 5G vai ser fichinha, e isso está em andamento. Tá? Então, na realidade, não sei como é que vão ser os empregos dos vossos netos e dos meus também. Obrigado. Pessoal, vocês perceberam que nós estamos aqui há 2h10 falando ininterruptamente. Então, não é que eu queira me desculpar, mas o nosso combinado era conversarmos até às 9 horas. E eu sei que alguns têm compromisso e têm que retomar as atividades aí. Mas nós temos ainda, tenho certeza, à disposição dos convidados para bater um papo com vocês, se vocês quiserem. Lembrando, eu coloquei o meu e-mail no chat para que vocês possam pedir os slides, e até esse momento a gente gravou esse encontro, e eu pretendo disponibilizar isso, respeitando, é claro, todas as questões de privacidade de vocês e da imagem de vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação,